Todos pensavam que ele era um perdedor solitário e sem sorte com mulheres. Mas um dia, o Caminhão-kun o envia para outro mundo, onde ele se torna o herói e forma um harém de garotas lindas. Embora sua amiga de infância tivesse prometido se casar com ele quando crescessem, aquela ingrata simplesmente o abandonou. Então ele se tornou um perdedor de coração partido e uma Steobes, e em vez de ir à academia, começou a aprender esse pessoal a só aprender artes marciais. Um dia, voltando para casa, o Caminhão-kun decide livrar o mundo de alguns inúteis, e o atinge em cheio, causando a morte de todos a bordo. Ao abrir os olhos, ele se vê em um mundo diferente, no corpo de um pobre órfão chamado Ryu, e lembra de sua vida anterior como um mero sonho. De repente, a porta de seu barraco se abre, e um bando de bandidos entra à vontade, carregando um saco. Eles zombam de Ryu por ainda estar vivo, mesmo parecendo que morreria de febre. Sentam-se para comer, mas mandam Ryu sair e se lavar, pois ele fede mais que as cuecas deles, que não são lavadas há meses. Ryu sabe que está no fundo da hierarquia, então obedece e sai. Enquanto se lava, as memórias de sua vida passada e presente entram em conflito em sua cabeça, causando-lhe uma forte dor de cabeça. Ele se lembra que vivia com sua mãe nesta vida, mas um dia ela foi morta, e ele é órfão desde então. De repente, um grupo de garotas se aproxima e pergunta se ele viu uma garota de cabelo roxo por ali. Ryu nega ter visto algo assim, e então uma das garotas de cabelo prateado se aproxima e se apresenta como Célia. Ao contrário de suas colegas, ela trata Ryu com gentileza e lhe pergunta mais sobre os cortiços. Ele diz a ela que se usarem roupas tão chiques nos cortiços, serão empacotadas e enviadas para a ilha Epstein. Célia atende ao aviso e decide fazer uma varredura de radar mágico para ver se a garota de cabelo roxo está por perto. No entanto, tudo o que ela encontra é que Ryu está transbordando uma quantidade substancial de energia mágica, o que é muito estranho para um garoto de baixa origem. Ela não sente outros vestígios de energia e decide ir aos cortiços para investigar mais. Ela agradece a Ryu pelas informações com uma bolsa de dinheiro. Ryu ficou surpreso com a quantia e rapidamente coloca a bolsa no pescoço voltando para casa. Assim que entra, um agressor invisível o ataca, mas por sorte, o dinheiro salva a vida de Ryu, literalmente. Ryu olha em volta e descobre que todos os homens que viviam com ele foram enviados para o além, e o assassino mascarado também vai enviá-lo junto. Ryu se assusta e recua para um canto, mas antes que o homem pudesse atacá-lo novamente, uma mulher etérea aparece à sua frente e lhe diz para usar sua magia. Enquanto ela lhe concede os sentidos para usar sua magia e desaparece, o assassino ataca Ryu novamente. No entanto, ele funde seu treinamento de artes marciais da vida anterior com magia e revida o ataque. O agressor usa suas próprias habilidades mágicas para se aprimorar, mas Ryu desvia e o chuta no rosto antes de quebrar seu braço. O ego do assassino fica ferido com isso, então ele faz uma investida desesperada contra Ryu apenas para ser humilhado novamente pelo garoto. Depois que Ryu nocauteou o cara, ele percebe algum movimento no saco que os homens trouxeram antes. Ele tem um mau pressentimento sobre aquilo e quando abre, encontra uma garota de cabelo roxo. A garota está assustada e confusa, e diz a Ryu que, se ele a levar de volta ao pai dela, ela garantirá que ele receba uma enorme recompensa. Ela então desmaia imediatamente ao ver os homens mortos ao seu redor, e Ryu decide escoltá-la em segurança. Ele a carrega para fora, apenas para ser descoberto ao encontrar Célia e as outras. Uma garota esbofeteia Ryu, acusando-o de mentir para elas quando ele na verdade havia sequestrado a irmã dela. Ryu tenta explicar que salvou a garota, mas essa idiota não quer ouvir nada. A mulher mais velha, Vanessa, intervém e diz a Ryu que ele precisa ir ao palácio porque a garota com ele é a própria princesa, e eles não podem acreditar no que ele diz até que a princesa acorde e dê seu testemunho. Ela promete tratá-lo bem, mas em vez disso, ele é entregue a um cavaleiro babaca que decide torturar Ryu para que ele admita que esteve envolvido no sequestro da princesa. Ryu diz que não fez nada de errado, mas com essa energia de pinto pequeno, Insu continua a espancá-lo para encobrir o fato de que a princesa foi sequestrada por sua incompetência. Por outro lado, a princesa logo recobra a consciência e diz a Vanessa e Célia que Ryu realmente a resgatou. Elas correm para tirá-lo da prisão e descobrem que ele foi espancado até perder os sentidos pelo capitão Energia de Pinto Pequeno. Elas mandam o canalha soltar o garoto imediatamente porque ele salvou a vida da princesa. E Ryu perde a consciência assim que atinge o chão. Ele acorda no dia seguinte em uma cama confortável, com Célia ao seu lado. Ela se desculpa pelo que aconteceu na prisão e explica que o rei quer agradecê-lo por salvar a vida de sua filha, então ele deve se preparar para encontrá-lo. Ryu decide não processar a família real pelo tratamento que recebeu na prisão, e em vez disso pede a Célia que lhe ensine as maneiras de se apresentar diante do rei. E no dia seguinte, ele entra graciosamente na corte real. O rei está grato por Ryu ter salvado sua filha e, como recompensa, permite que ele se junte à academia real, mesmo sendo um garoto de rua. Célia o leva à sua sala de aula porque, embora tenha apenas 12 anos, ela possui inteligência nível Tony Stark e já se tornou professora na academia. Ryu diz a ela que nem sabe ler ou escrever,
e ela o instrui a fazer o seu melhor e ir ao quarto dela mais tarde para algumas aulas particulares. Na aula, Ryu enfrenta um bullying velado, pois, embora os pirralhos nobres desagradáveis não gostem de um nascido nos cortiços estudando entre eles, não podem ser muito abertos sobre isso, já que o rei pessoalmente lhe deu permissão. Mais tarde, Ryu vai ao quarto de Celia, que é mais desorganizado que o meu próprio, e a ajuda a limpá-lo antes que possam começar a aula particular. Assim que Ryu aprende o significado das letras e números, ele rapidamente mostra suas habilidades em matemática, deixando Celia impressionada. Ela pergunta como ele ficou tão bom em matemática se nem sabe ler, e Ryu pensa em sua vida passada, onde era um estudante universitário. Mas ele diz que sua mãe lhe ensinou isso. Celia não aprofunda o tópico delicado, e eles tomam um chá antes que Ryu peça alguns livros ilustrados e lápis de cor para aprender o alfabeto. Depois disso, os alunos vão para a aula de treinamento físico, onde o instrutor severo percebe que Ryu é mais habilidoso do que aparenta. Ele pede a Ryu para atacá-lo da maneira que puder, e Ryu imediatamente assume a postura de esgrima japonesa que havia aprendido em sua vida anterior. Todos ficam chocados ao ver sua postura, algo que nunca viram antes, e zombam dele por isso. No entanto, enquanto Ryu usa o conhecimento e as habilidades de sua vida passada, ele impressiona o instrutor, que lhe diz que ele será um grande cavaleiro no futuro, mas Ryu responde que não tem nenhum interesse em cavalaria. Isso choca todos os outros, porque Ryu não só chamou a atenção do instrutor, mas também recusou sua oferta. Mais tarde, Ryu se ocupa estudando porque quer se sair bem nas provas de meio de semestre que acontecerão em breve. Depois que ele faz as provas e sai da sala de aula, vê todos com seus amigos, e isso de repente o lembra de sua paixão na vida passada. O coração de Ryu dói com essas memórias, e ele tenta se convencer de que não é Haru, então não deveria ficar chateado com sua desilusão amorosa. Poucos dias depois, o resultado do exame é declarado e todos ficam em descrença, porque Ryu obteve a primeira posição junto com a princesa Cristina, que é a irmã mais velha da princesa que ele salvou. Enquanto todos guardam suas dúvidas e descrença para si, um idiota invejoso chamado Alphonse acusa Ryu de trapacear. Ele declara que vai apresentar uma queixa contra ele, mas Cristina e sua amiga mandam-no parar de agir como um idiota, pois ele não tem provas de que Ryu trapaceou. Elas aceitaram o resultado chocante, e então Celia também aparece para atestar que Ryu obteve as notas mais altas por causa de seu trabalho duro. Mais tarde, Celia o chama ao seu quarto para parabenizá-lo, mas também está preocupada que os nobres de alta patente continuem a intimidá-lo porque ele é melhor que eles. Ela diz que o mesmo aconteceu com ela, mas ela tinha amigos para apoiá-la. Ryu responde que tem a ela, e Celia fica vermelha de vergonha. 5 anos se passaram desde que ele entrou na academia, e Ryu acabou de entrar na puberdade. Um dia, o instrutor de esgrima seleciona alguns alunos para o próximo torneio, e Ryu está entre os 3 escolhidos. O babaca invejoso, Alphonse, recusa-se a aceitar essa decisão, mas o instrutor pergunta quem pediu a opinião dele. O dia da luta chega, e Ryu enfrenta o babaca que o torturou por um crime que ele nunca cometeu, Charles. Ele foi rebaixado por causa daquele incidente e culpa Ryu por isso, então vê isso como uma chance de se vingar e luta contra Ryu com todo o seu poder. No entanto, Ryu calmamente defende seus ataques e quando vê a chance, desarma Charles com um ataque rápido. Charles fica chocado por ser humilhado na frente da multidão e pede ao comandante que está arbitrando a luta por uma revanche. Mas ele lhe diz para agir como um cavaleiro e aceitar sua derrota dignamente. No final, Charles não tem outra opção senão aceitar sua derrota. Poucos dias depois, os alunos vão à floresta para uma avaliação prática de suas habilidades. Eles precisam atravessar uma floresta com terreno difícil e monstros de nível fraco para alcançar seu objetivo, no menor tempo possível. Ryu está no grupo que contém Alphonse, seus capangas, ambas as princesas e alguns alunos mais velhos. Alphonse é o líder da unidade e seu lacaio obteve as informações sobre a floresta dos cavaleiros que servem a sua família. Com essa informação, Alphonse está confiante de que podem alcançar seu objetivo em meio-dia, e todos concordam com ele. Ele dá a Ryu a tarefa de carregar a bolsa de todos, dizendo que este é o melhor trabalho para um perdedor que nem consegue usar magia. Ryu aceita a tarefa sem discutir, e a princesa Flora, a quem ele salvou, sente pena dele. Ela até tenta ajudar, mas Ryu diz que está bem. Enquanto o grupo atravessa a floresta, um bando de goblins aparece, mas Alphonse e seus homens os derrotam rapidamente. Eles estão orgulhosos de suas ações e pensam que Ryu era um perdedor que estava olhando para outra direção, sem saber que ele havia sentido a presença de um inimigo poderoso, que era o mentor por trás do sequestro de Flora no passado. O grupo atravessa a floresta e seu caminho acaba levando a um penhasco. Eles param ali. E Alphonse fica envergonhado na frente de todos. Decidem encontrar outro caminho, mas então, de repente, uma lança aterrissa bem ao lado da princesa. Eles olham em volta e veem orcs, que nem deveriam estar nesta área. Os orcs começam a atacá-los com lanças. E enquanto os alunos tentam contê-los, o lacaio de Alphonse, Stuart, se machuca e começa a chorar como um covarde. Ele esbarra em Flora, derrubando-a do penhasco, mas por sorte Ryu está lá para agir a tempo. Ele rapidamente pula do penhasco, agarra-a e a joga de volta para cima com a ajuda de magia de vento para a segurança, enquanto ele mesmo cai do penhasco.
Enquanto os alunos lá em cima lidam com os orcs, Ryu aterrissou em segurança lá embaixo. Embora ele não possa usar magia como todos os outros, ele consegue usá-la instintivamente graças à garota etérea que viu em seu primeiro dia neste mundo. Ele sobe de volta, pensando se seria muito suspeito que ele tenha sobrevivido à queda. Ele se esconde nos arbustos ao ouvir Alphonse e Stuart culpando-o pela queda de Flora. Flora tenta argumentar, mas ninguém a ouve, e diz que Ryu teve o que merecia por colocar a vida dela em perigo. Eles decidem seguir para o objetivo, e Flora pergunta se vão simplesmente deixar Ryu morrer ali. Antes que isso possa acontecer, um minotauro gigante aparece de repente do nada e salta sobre eles. Os magos e os espadachins tentam atacá-lo, mas ele é muito forte para ser ferido por seus ataques. O minotauro derruba alguns dos espadachins que o atacaram, fazendo com que todos os outros entrem em pânico. Alphonse vira as costas e foge, e todos o seguem. No entanto, a Flora de Bom Coração corre até um de seus alunos mais velhos feridos e começa a curá-lo. Mas ao fazer isso, o Minotauro a ataca. Ela fica apavorada, mas por sorte, Ryu intervém mais uma vez e corta o braço do monstro para salvá-la. Ele diz a ela para fugir enquanto ele enfrenta o monstro em combate. O monstro é um grande desafio para ele, com sua força e velocidade avassaladoras. No entanto, Ryu desvia e bloqueia cada um de seus ataques, e assim que encontra uma abertura, avança e corta a cabeça do monstro. Nesse momento, o resto dos colegas de classe vem procurar Flora, e Ryu decide sair em silêncio. O homem misterioso que enviou o Minotauro fica impressionado com suas habilidades e decide ficar de olho nele. Mesmo depois de salvar todo o grupo, ele sabe que será culpado por colocar a vida de Flora em perigo, porque os nobres bastardos não conseguem admitir seus erros. Ele sabe que ninguém o ouvirá, então decide abandonar sua vida na academia e ir para a terra natal de seus pais. No entanto, antes de partir, ele queria ver Celia uma última vez, pois ela era sua única amiga no reino. Ela também estava preocupada com ele, pois havia ouvido alguns detalhes sobre o que aconteceu. Mas quando ela descobre a verdade de Ryu, fica horrorizada. Ela sabe que não pode fazer nada a respeito, e com o coração pesado, ela se prepara para se despedir dele. Ryu promete que escreverá para ela sob um nome falso, e um dia ele voltará para encontrá-la. Ryu corre pela floresta por 3 dias inteiros e chega a uma cidade que ainda não recebeu seus cartazes de procurado. Ele pensa que pode estocar seus suprimentos para a jornada ali, mas de repente sente alguém o seguindo. Ele se vira e não encontra ninguém por perto, então pensa que pode ser apenas sua paranoia. Ele explora o mercado, onde fica surpreso ao encontrar macarrão sendo vendido na rua. Ele descobre que o governador dessa cidade inventou o macarrão neste mundo, e não só isso. Ele encontra pães de carne estilo japonês sendo vendidos em outra parte da cidade. Isso faz Ryu acreditar que pode haver mais pessoas como ele que reencarnaram neste mundo. Enfim, ele vai a uma guilda de mercadores e uma garota de cabelo azul chamada Lot o recebe. Ela pede para ele depositar seu capuz e espada no balcão porque não são permitidos, e fica surpresa ao ver o cabelo preto de Ryu. Ela então o guia pelo supermercado, onde Ryu compra muitos suprimentos de comida para sua jornada, principalmente espaguete, já que é fácil de armazenar e preparar. Lot lhe oferece um chá mais tarde, enquanto fala sobre como ele parece um cavalheiro refinado. Ryu conversa alegremente com ela e então pede à loja para enviar uma carta a Celia em seu nome, usando o nome falso Haru, que era seu nome na vida passada. Depois que ele deixa a cidade, ele começa a viajar pela floresta novamente, onde avista uma jovem deitada no chão. Ryu corre até ela para ver se está bem, mas a garota acaba sendo uma assassina que atira um dardo venenoso nele. Ryu de alguma forma bloqueia o dardo de atingir sua cabeça, mas o veneno começa a se espalhar pelo seu corpo, deixando-o tonto. A garota fera se levanta e declara que vai matá-lo, mas Ryu usa sua magia para remover o veneno. A garota fera fica surpresa com isso e o ataca com facas, mas ele facilmente desvia de todos os seus ataques e então contra-ataca. A garota sobe rapidamente em um galho de árvore e aumenta suas habilidades físicas através da magia, surpreendendo Ryu porque ela já era bem rápida. Ele avança contra ela para não lhe dar nenhuma chance de atacá-lo e a mantém sob pressão. Ele consegue atraí-la para perto e a joga no chão. Ele a imobiliza, e a garota de repente começa a chorar e a chamar pela mãe. Não vendo outra forma de acalmá-la, Ryu usa sua magia para colocá-la para dormir e então remove todas as suas armas. Ele fica chocado ao ver uma coleira de escravo em seu pescoço e percebe que ela está sendo forçada a fazer o trabalho sujo de outra pessoa. Ele usa sua magia de anulação para dissipar a coleira, enquanto a garota ainda está inconsciente, sonhando com as coisas estranhas que lhe aconteceram. Ela era, na verdade, a garota no mesmo ônibus que Haru, que foi parar debaixo do trem. E quando abriu os olhos neste mundo, era uma garota fera chamada Latifa. Ela era escrava do Stuart, o babaca patético que a torturava usando a coleira. Quando Latifa acorda, ela está assustada com Ryu, pensando que ele a mataria. No entanto, quando ele lhe mostra a coleira de escravo removida e diz que ela não precisa mais seguir as ordens de ninguém, ela começa a chorar lágrimas de alívio. Ela então explica que foi forçada pelo pai de Stuart a matar Ryu, e ele pensa que a história da garota faz sentido. Ele pergunta se ela ainda pretende matá-lo, e Latifa diz que não. Ryu acredita nela e a liberta das amarras, dizendo que ela está livre para ir aonde quiser agora.
Ele sabe que Homem-Esfera e Demi-Humanos são tratados como escravos neste reino, então ele diz à garota que se ela for para o leste, poderá encontrar mais pessoas como ela e viver dignamente. Coincidentemente, ele também está indo para o leste, então Latifah começa a segui-lo. Ele tenta desencorajá-la, dizendo que ainda não confia totalmente nela, então Latifah tira a coleira de escravo e pede para ele colocá-la nela para que ele possa confiar. Ryu fica surpreso e pergunta à garota se ela é estúpida, e ela chora dizendo que não quer ficar sozinha. Ryu cede e a aceita como sua companheira, e eles começam a viajar juntos. À noite, Ryu monta acampamento nas montanhas e decide cozinhar um pouco de espaguete, e para sua surpresa, Latifah o identifica e diz que já comeu antes. Ryu fica curioso agora porque é improvável para uma escrava comer macarrão, e Latifah o chamou de espaguete em vez de macarrão, que é o termo usado neste mundo. Mais tarde naquela noite, suas suspeitas são confirmadas quando Latifah começa a chorar em seu sono, dizendo que quer voltar para casa em Tóquio. Ryu percebe que ela também veio para este mundo, assim como ele, e decide cuidar dela. Na manhã seguinte, Latifah fica constrangida ao descobrir que se aninhou em Ryu na noite anterior, mas ela também começa a ver semelhanças entre ele e Haru. Eles viajam por vários terrenos por um longo tempo juntos antes de chegarem a uma floresta com uma árvore gigantesca no meio. No entanto, apenas Ryu consegue ver a árvore, e Latifah não. Ele se pergunta se a árvore está sendo escondida com algum tipo de magia e decide verificar. Enquanto eles entram na floresta, Latifah detecta alguns cheiros desconhecidos, então Ryu decide acampar cedo essa noite. Enquanto ele tenta confortar Latifah mais tarde, a fogueira de repente se apaga, e quando Ryu sai para verificar o que está acontecendo, ele encontra um lobo enorme o encarando. O lobo brilha intensamente e então Ryu é temporariamente cegado pela luz. Ele nem sabe o que está acontecendo, pois está cercado por 4 garotas demi-humanas, que pensam que ele veio aqui para machucá-las. Ryu tenta conversar com elas, mas elas não ouvem e começam a atacá-lo. Ele usa sua magia para curar sua visão e tenta explicar que não tem intenção de fazer mal enquanto se defende dos ataques. A líder do grupo está pronta para falar com ele, mas 2 das garotas encontram Latifah dentro da barraca. Elas pensam que Ryu a sequestrou e a colocou para dormir com sua magia, e isso deixa todos com raiva. A garota Wayne o ataca furiosamente, não lhe dando chance de explicar que ele é um bom sujeito. Elas dizem que ele será preso e interrogado até a garota acordar. E Ryu pensa que se ele tivesse um níquel para cada vez que foi acusado de ser um sequestrador depois de salvar uma garota, ele teria 2 níqueis, o que não é muito. Mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Enquanto ele continua se defendendo, de repente seu pé fica preso em um feitiço mágico usado por uma das garotas, e então ele é nocauteado por uma explosão mágica. Em seus sonhos, Ryu se vê flutuando em um mar azul vibrante e a mulher etérea está lá com ele. Ele pergunta quem ela é, e ela não consegue se lembrar de nada sobre si mesma. No entanto, ela sabe que pertence apenas a Ryu, e logo eles se reunirão. Ela o abraça e então desaparece, e Ryu vê a imagem de sua paixão de sua vida anterior. Ele começa a chamar o nome dela enquanto dorme, amarrado a uma cama com 2 garotas demi-humanas o observando. Assim que ele acorda, Latifah arromba a porta e pula em cima dele. Ela o abraça apertado, chorando que estava com medo quando não o encontrou ao acordar. Ela de repente fica preocupada ao vê-lo acorrentado. E bem nesse momento, as garotas de ontem entram no quarto com uma anciã. A senhora idosa percebe a situação num relance e pede desculpas a Ryu pela forma como as garotas o trataram. As garotas também caem de joelhos para implorar perdão, e Ryu diz que está tudo bem, já que o mal-entendido está resolvido agora. A anciã então lhe diz que amanhã todos os anciãos se reunirão para lhe dar um pedido formal de desculpas, e ele terá que ficar neste quarto esta noite. Ela ordena que as garotas o libertem de suas correntes e então pede que ele descanse bem enquanto ela sai para preparar outras coisas. No dia seguinte, ele é levado para encontrar os outros 2 anciãos pela anciã. Eles sobem as escadas ao redor de uma enorme árvore, que ainda empalidece em comparação com a gigantesca ao longe. Ryu pergunta à mulher sobre ela, e ela lhe diz que é a árvore do mundo. Ela diz a Ryu que uma magia de ilusão de alto nível é lançada sobre ela para que ninguém possa vê-la sem conhecimento suficiente de artes espirituais, e ele percebe que a maneira única de magia que ele usa é na verdade chamada de artes espirituais. Com isso, eles chegam à sala do conselho, onde encontram um velho elfo e um anão. Os 3 anciãos curvam suas cabeças em um pedido formal de desculpas, e Ryu diz que foi apenas um mal-entendido. Os anciãos querem recompensá-lo por seus erros e por libertar Latifah também, mas não sabem o que um humano gostaria. Ryu apenas quer que eles cuidem de Latifah, mas como ela se apegou a ele, ele pediu para ficar na aldeia por algum tempo. Os anciãos ficam mais do que felizes em recebê-lo, e perguntam se ele precisa de mais alguma coisa. Ryu pede que eles o ensinem sobre artes espirituais, assim como algum conhecimento comum sobre os demi-humanos, e eles concordam de bom grado. Nesse momento, um espírito de cabelos verdes aparece na sala, e os anciãos rapidamente se curvam a ela. Eles informam Ryu que essa mamãe verde é Dryas, o espírito da árvore do mundo, que é adorada como uma deusa por todos em sua aldeia. Dryas está bastante curiosa sobre Ryu, pois ela consegue sentir a presença de um espírito dentro dele. Ela pergunta se ele fez um contrato com algum espírito e Ryu diz que não se lembra de nada parecido. Dryas decide dar uma olhada melhor nele e segura o rosto dele para perscrutar sua alma.
Ela fica chocada ao informá-lo que há um espírito em forma humana presente dentro dele. Todos ficam chocados e Ryu pergunta se é algo tão importante. Daias explica que apenas os espíritos de classe mais alta e segunda mais alta podem assumir forma humana. Ela mesma é um espírito de segunda classe mais alta, mas é tratada como uma deusa, e ela acredita que os espíritos dormindo dentro de Ryu podem ser um dos 6 espíritos supremos que desapareceram após a guerra com os demônios muitos séculos atrás. Ryu pergunta se isso é um problema, e Daias explica que a única coisa que ele perde depois de fazer um contrato com um espírito desse nível é sua capacidade de usar magia, e todo o resto permanece o mesmo. No entanto, isso muda tudo para os aldeões que adoram espíritos. Os 3 anciãos dizem a Ryu que o considerarão um santo a partir de agora e lhe darão um tratamento extra especial. Ryu aceita e vai para sua nova e luxuosa casa, onde Latifa o espera ansiosamente. As garotas que o atacaram também estão lá, e elas dizem que vão expiar seus pecados vivendo junto com ele e servindo-o com tudo o que tem. Ryu não está confortável com a ideia, então a anciã chega lá e explica que elas desejam que as garotas aprendam mais sobre humanos, então ele deveria deixá-las ficar em sua casa. Além disso, ela lhe diz que Latifa deveria ter outras pessoas para admirar, e Ryu decide deixar as garotas ficarem com ele. Ao mesmo tempo, não muito longe da floresta, o Homem Misterioso enviou o Minotauro depois que Ryu entra na caverna de um temível Wyvern com um novo recruta em seu exército. Ele rouba o ovo do Wyvern, dizendo ao novo recruta que eles o usarão para fortalecer seu exército, mas seu verdadeiro motivo é outro. Enquanto isso, Ryu e Latifa vão até Dryas para que ela possa abençoá-los com um beijo e oficialmente recebê-los como membros da aldeia. Assim que isso é feito, a festa começa. As garotas se aproximam de Ryu, tentam embebedá-lo e seduzi-lo, mas ele as trata com cautela. As garotas saem para pegar mais bebidas, e então a anciã chega lá. Eles conversam sobre como Latifa se tornou parte da aldeia agora, e Ryu diz que será difícil dizer a ela que ele vai deixar a aldeia amanhã. A anciã lhe dá suas bênçãos e ele leva Latifa para uma caminhada enquanto a aldeia desfruta do festival. Ele pergunta a ela se ela gosta de morar ali, e Latifa afirma. Depois disso, Ryu diz a ela que vai deixar a aldeia em breve, e Latifa diz que irá com ele. Ryu diz a ela que não pode levá-la consigo porque o caminho à frente é extremamente perigoso e desconhecido. Latifa foge chorando e Ryu fica sozinho. Ao mesmo tempo, Dryas sente alguns Wyverns entrarem na barreira colocada ao redor da árvore. Ela imediatamente envia uma equipe para procurar a causa da perturbação com as garotas, que encontram o recruta com o ovo de Wyvern, enquanto o Homem Misterioso está dentro da caverna do Wyvern, roubando todos os ovos enquanto eles saem em busca de apenas um. As garotas confrontam o homem, perguntando quem ele é e o que está fazendo em seu território. Elas também estão curiosas sobre o enorme ovo, mas em vez de responder as perguntas delas, ele pega o grifo e voa na direção que seu mestre havia lhe dito, que é a direção da aldeia. As garotas o atacam, mas não conseguem derrubá-lo. Em vez disso, a matilha de Wyverns chega lá e se junta ao conflito. As garotas decidem se espalhar e impedir que os Wyverns prejudiquem a aldeia, mas então o mentor usa um artefato mágico para descartar o recruta, pois seu papel acabou. Ele cai de uma altura e se espatifa no chão perto de Latifa, que vai ver o que está acontecendo. Ela fica horrorizada ao ver um corpo morto e um ovo rachado com um filhote de Wyvern deitado ali em estado crítico. Antes que ela possa entender o que está acontecendo, o Wyvern negro chega lá e Latifa grita de terror. Ao mesmo tempo, Ryu chega à aldeia, onde encontra todos em pânico e correndo para seu abrigo seguro. Ele não encontra Latifa lá e pergunta ao ancião anão o que está acontecendo. Ele lhe fala sobre o ataque do Wyvern, e então de repente Ryu ouve o grito de Latifa. Ele corre em direção a ela, enquanto uma das garotas demi-humanas está fazendo o seu melhor para proteger Latifa. Ela invoca um espírito de lobo e um espírito de leão para avançar contra o Wyvern com rajadas de gelo e fogo. Pensando que ele está enfraquecido o suficiente, ela o ataca com seu martelo, mas é desviada pelas asas do Wyvern. Ela diz a Latifa que eles não podem deixar o vento chegar à aldeia, então elas começam a distraí-lo. No entanto, o caminho de Latifa é bloqueado por uma árvore caindo, e ela se vê incapaz de desviar do sopro de fogo do Wyvern. Felizmente, Ryu chega a tempo e ataca o Wyvern para protegê-la. Ele a leva para um lugar seguro e então avança contra o Wyvern negro. Ele consegue espancá-lo com as próprias mãos, e o Wyvern decide soprar fogo nele. Ryu cancela a primeira rodada com magia de vento, mas o Wyvern carrega o sopro de fogo novamente. Desta vez, Ryu atira uma bola de fogo dentro da boca dele e então bate forte na cabeça para manter a boca fechada enquanto a bola de fogo explode lá dentro. Com este ataque combinado, ele mata o Wyvern que veio aqui apenas para recuperar seu filhote. Mas claro, ninguém se importa nem um pouco com isso. O resto dos Wyverns recua ao ver seu líder morto e a paz retorna à aldeia. Os batedores e guerreiros restantes se juntam a Ryu também, e eles retornam à aldeia. No dia seguinte, Latifa aceita o fato de que Ryu a deixará para trás. Ela lhe diz que sempre soube que ele iria, mas tinha medo de que ele nunca mais voltasse. Ela chora e abraça Ryu enquanto ele promete que voltará para ela novamente.
Ele lhe diz que vai para a terra natal de seus pais, sobre a qual ele não sabe nada, e em troca, Latifah decide contar-lhe seu segredo. Ela lhe fala sobre ter reencarnado neste mundo, pensando que ele não acreditaria nela, mas Ryu lhe diz que ele é o mesmo que ela. Ela fica chocada ao ouvir isso, e Ryu diz que não lhe contou a verdade antes porque não queria viver no passado novamente. Latifah então promete ficar forte enquanto o espera aqui. Logo, é hora de Ryu se despedir. O ancião anão lhe dá uma espada especial e uma capa feita da pele do Wyvern que ele derrotou. Os elfos lhe dão várias poções e remédios, enquanto o povo fera lhe dá comida e bebidas. Ryu diz que é demais para ele carregar, e então o ancião elfo lhe dá uma pulseira especial que funciona como um dispositivo de armazenamento mágico. Ryu agradece a todos e promete que virá correndo se eles precisarem de sua ajuda antes de acelerar em direção ao seu objetivo. Depois de viajar por mais de 2 semanas, Ryu finalmente chega a uma aldeia chamada Yagumo, de onde seus pais vieram. Ele passa pelos campos de arroz e vê que todos têm cabelos pretos como ele. Ele avista 2 garotas e pergunta se pode conhecer o líder desta aldeia. Uma das garotas, chamada Huri, diz a ele que sua avó é a chefe da aldeia e o leva junto, enquanto sua amiga Cel fica toda molhada de suor e nervosismo, como os campos de arroz em que trabalhava ao ver Ryu. Logo, Ryu chega à casa da anciã que o recebe e então pergunta o que o traz ali. Ryu lhe diz que seus pais moravam nesta área muitos anos atrás e ele está tentando descobrir se tem família aqui. Assim que a anciã ouve os nomes de seus pais, ela imediatamente diz às suas netas para voltarem para os campos porque não quer que elas ouçam a conversa deles. Huri reclama que as coisas estavam ficando interessantes enquanto ela sai com sua amiga, e depois disso, a anciã pede a Ryu para lhe contar mais sobre seus pais. Ele lhe diz que seu pai morreu quando ele ainda era um bebê, e sua mãe o criou até ser morta por um agressor. Ryu diz que havia prometido voltar para a aldeia com sua mãe, e a única coisa que ele pode fazer agora é dar a eles um funeral adequado em sua terra natal. Depois de ouvir isso, a anciã revela uma notícia chocante a Ryu. Ela diz que é a mãe de seu pai e sua avó. Quanto ao funeral, ela afirma que o realizaram há muito tempo, e ambos os pais de Ryu têm seus túmulos aqui. Ela o leva aos túmulos em uma encosta e depois de prestarem seus respeitos, ela explica que os pais de Ryu tiveram que deixar a aldeia por alguma razão secreta, e eles fizeram túmulos para eles porque nunca esperaram que eles voltassem. Ela não pode contar a Ryu o motivo agora, mas diz que se ele ficar na aldeia, ela poderá encontrar um bom momento para lhe contar tudo sobre isso. Ryu fica surpreso, mas ao pensar em como a anciã é sua avó, ele decide ficar com ela. No dia seguinte, ele acorda cedo e ajuda sua avó e sua prima Huri a preparar o café da manhã. Eles precisam de mais água para o ensopado porque terão alguns convidados, e Huri diz que ele pode pegar água do recipiente que eles enchem usando artes espirituais. Ryu fica surpreso ao ouvir que eles também podem usar artes espirituais, e ele exibe sua habilidade invocando água quente. Mais tarde, Cel e seu irmão mais velho Shin se juntam a eles para o café da manhã. Embora Shin esteja inicialmente um pouco desconfiado de Ryu, ele é imediatamente convencido ao comer a deliciosa comida que ele cozinhou. Depois disso, a anciã diz a Shin para levar Ryu ao caçador da aldeia para que ele possa ajudar. Shin pergunta se um cara que sabe cozinhar será de alguma utilidade no campo, mas a anciã lhe diz que Ryu pode ser esmagadoramente forte em comparação com ele. Shin o leva para a caçada, onde Ryu mostra sua destreza com arco e flecha, o que deixa Shin com ciúmes, e ele começa a agir friamente com ele. Após a caçada, Ryu se encontra bastante sujo, então ele constrói uma casa de banho para si, mas permite que todos a usem. Enquanto isso deixa Huri e Cel felizes, Shin fica ainda mais irritado. Ryu continua a contribuir para a aldeia, e depois de alguns meses, quando a colheita é feita, sua avó pergunta se ele atuaria como guarda quando levassem suas colheitas para a cidade para serem vendidas, e ele aceita o trabalho. Nesse momento, ele ouve e vê alguns aldeões correndo para uma briga entre 3 homens de outra aldeia e Shin. O líder do grupo é o filho do chefe da aldeia vizinha, e ele parece um verdadeiro pervertido pela forma como olha Huri e Cel com desejo. Shin lhe diz para se afastar, mas o idiota continua provocando-o, dizendo que sua irmã parece pronta para a colheita. Shin parte para a briga, apenas para ser parado e estrangulado pelo idiota. Antes que ele pudesse sequer dizer, mais forte, papai, a avó de Ryu chega lá e lhes diz para pararem. Ela interrompe a briga e lhe diz para ficar em uma das casas de hóspedes na beira da aldeia, enquanto sua carruagem quebrada é reparada. No entanto, ele não tem permissão para sair da casa de hóspedes sem autorização. O homem concorda e vai embora, mas a anciã diz a todos para ficarem de guarda porque não podem confiar nele totalmente. Shin pede a ela para deixar Cel ficar com eles esta noite porque ele está preocupado com a segurança dela. Enquanto isso, o cara passa por Ryu e tenta chutá-lo sem outro motivo a não ser porque ele é um idiota. Em vez de fazer qualquer coisa a Ryu, ele machuca a perna e cai. Mais tarde, o fiscal de impostos chega à aldeia para verificar as colheitas, e Ryu mostra ao redor. À noite, os 3 caras entram no quarto de Huri e Cel para assediá-las, mas Ryu havia colocado uma pedra mágica para detectar intrusos, então ele rapidamente chega lá para detê-los. Ao ver o agressor ameaçando socar Huri, as cenas da morte de sua mãe surgem em sua mente, e ele é consumido pela raiva. Ele espanca os 2 capangas antes que o cara principal o ataque. Ele facilmente o joga através da parede, e o espanca até a polpa, antes de ser parado pelo fiscal de impostos.
Ele cura o homem espancado para que ele não morra e envia uma mensagem à cidade para chamar soldados para prendê-lo. Huri e Seu agradecem a Ryu pelo que ele fez, mas ele está perturbado por suas ações e sua raiva que ele nunca soube que ainda estava dentro dele. No dia seguinte, os 3 homens são mantidos em uma cela enquanto o fiscal de impostos se prepara para enviá-los para a prisão na capital. A avó de Ryu o agradece e pede que ele entregue uma carta ao pai dele. Logo, Ryu e outros deixam a aldeia para entregar seus produtos à capital. Eles viajam com o fiscal de impostos por alguma distância e então se separam para chegar à capital do reino. A capital é saída diretamente de um drama histórico japonês, e enquanto outros ficam em uma pousada, um caçador da aldeia leva Ryu e Shin para explorar a cidade. Eles comem um pouco de ramen, e então Shin agradece a Ryu por salvar sua irmã. Ele diz que quer que sua irmã também coma o delicioso ramen, mas eles estavam em uma pequena briga ultimamente, então ainda não estão se falando. Então Ryu assume a tarefa e leva Cell para fazer compras. Ele compra um lindo grampo de cabelo para ela, e uma lojista diz a Cell para investir em Ryu, logo porque ela pode sentir que terá muita concorrência. Enquanto caminham pelo mercado, eles avistam um bandido tentando sequestrar uma garota em plena luz do dia, enquanto seus amigos seguram o guarda dela. Ryu intervém para salvar o dia, nocauteando o bandido e pegando a garota em um movimento rápido. A samurai feminina o agradece por salvar sua mestra, e Ryu apenas entrega a garota a ela. Ele avista alguns guardas vindo em sua direção, mas ele não quer problemas, então ele pega a mão de Seu e foge antes que os guardas cheguem. Mais tarde, eles chegam aos seus aposentos, onde todos os olham de um jeito estranho ao ver o grampo de cabelo novinho no cabelo de Cell. Ryu não quer se envolver aqui também, então ele vai guardar as coisas. Quando de repente o fiscal de impostos chega lá com o velho Guki, seu pai. Ryu vai com eles para conversar em particular, e o velho Guki e sua esposa lhe dizem que foram servos de sua mãe, que na verdade pertencia à família real deste país. Isso é demais para Ryu assimilar, e ele se pergunta se o homem está lhe dizendo a verdade. Guki continua a história, contando a Ryu sobre seu pai em seguida. Seu pai era apenas um soldado comum que mostrou grande habilidade em uma guerra 20 anos atrás, e para recompensá-lo, o rei o fez nobre. Ele foi designado para guardar a mãe de Ryu, a princesa, e logo eles se apaixonaram. Ao mesmo tempo, a guerra com o país vizinho terminou, e o príncipe que veio negociar a paz imediatamente se apaixonou pela mãe de Ryu. Para tê-la, ele enviou seus homens no meio da noite para sequestrá-la. Embora esses planos tenham sido frustrados pelo pai de Ryu, o príncipe ficou zangado porque um de seus assistentes morreu. Ele declarou que uma trégua seria estabelecida apenas se ele se casasse com a princesa e seu guarda-costas fosse morto. Todos ficaram furiosos com isso, e para salvar sua filha de um destino tão horrível, o rei arranjou para ela escapar da cidade em segredo com seu amante. Desde então, eles não tiveram contato com eles, mas quando o velho recebeu a carta da avó de Ryu, ele percebeu que Ryu era o príncipe deles. O velho fica emocionado ao pedir a Ryu para ir ao palácio amanhã para que ele possa encontrar o rei e a rainha, e Ryu concorda de bom grado. No dia seguinte, ele vai visitar o rei e a rainha, que estão muito felizes em ver o neto. Eles pedem que ele lhes conte mais sobre seus pais, e Ryu lhes diz que eles já estão mortos. O casal de idosos já sabia disso, e eles perguntam a Ryu sobre como viveram e como morreram. Ryu lhes diz que nem sequer soube como seu pai morreu, mas sua mãe foi morta bem na frente dele. O casal de idosos fica horrorizado e pergunta quem fez isso. Ryu lhes diz que foi um homem chamado Lucius, que era parceiro de seu pai e de seu grupo de aventureiros. Ele também os ajudou de muitas maneiras após seu falecimento, então a mãe de Ryu confiava nele. Um dia, enquanto ela saiu para fazer compras, Lucius veio ver Ryu, que estava brincando sozinho em casa. Ele o chutou e depois o envenenou, bem quando sua mãe chegou lá. Ela tentou salvar Ryu, mas Lucius a dominou e a matou. Essa foi a última coisa que Ryu viu antes de perder a consciência, e quando ele acordou, ele foi descartado nos cortiços. Ele conta ao rei e à rainha sobre sua vida nos cortiços e depois sua vida na escola brevemente. Eles ficam emocionados ao ouvir tudo isso e então perguntam a Ryu se ele os odeia. Ryu diz que sua mãe nunca os odiou, e pelo contrário, ela seria grata por terem permitido que ela se casasse com um homem que amava. Ele diz que se ele tem algum ódio por alguém, é contra Lucius, e ele jura matá-lo com as próprias mãos um dia. O rei acaba sendo um fã de Gandhi e diz que a vingança não é a resposta porque o levará pelo caminho para o lado sombrio. Apesar disso, Ryu está irredutível em se vingar por sua mãe, e o rei lhe diz para lutar contra o velho Guki, que é o guerreiro mais forte do reino. Ele acredita que Lucius deve ser um homem forte em si mesmo, pois suspeita que foi ele quem matou o pai de Ryu. Por isso, o rei quer que Ryu teste suas habilidades contra a pessoa mais forte que conseguir encontrar para saber onde está posicionado. Ryu aceita o desafio e sai para lutar com Guki, onde encontra a garota que salvou anteriormente, que se revela ser a filha mais nova de Guki. De qualquer forma, a luta começa e Ryu avança direto em Guki, que evita seus ataques por uma margem mínima. Ele diz a Ryu que é bastante habilidoso e ainda não chegou ao seu pleno potencial. Ryu agradece e então começa a empurrá-lo de volta com seus golpes cruéis. Guki decide mostrar-lhe sua verdadeira força e concentra magia ao redor da espada para um ataque especial.
Ele envia uma lâmina de vento em direção a Ryu, que contraria com sua magia espiritual, surpreendendo o velho homem. Enquanto está distraído, Ryu chega perto dele e aponta sua espada para o pescoço dele, ganhando a luta simulada pela decisão do árbitro. Todos ficam impressionados, e o rei diz a Ryu que estava pensando em treiná-lo sob Guki, mas não parece necessário. Ele então pergunta a Ryu se precisa de algo dos seus avós, e Ryu diz que gostaria de contar a sua prima Huri sobre sua linhagem, e eles permitem. No dia seguinte, o grupo retorna ao vilarejo e Ryu vai diretamente ao túmulo dos pais para dizer que irá buscar vingança por eles em breve. À noite, Ryu e sua avó contam a Hori que ela é sua prima, assim como o príncipe do país. Hori diz que ainda é muito cedo para brincar com ela, mas quando a velha revela os detalhes, ela entende que é a verdade. Ela se curva diante de Ryu, pois ele é o príncipe, mas ele diz para parar de ser tão formal com ele. Ele então diz a ambos que irá deixar o vilarejo em alguns meses porque tem uma missão importante para cumprir. Ele continua vivendo com os moradores enquanto plantam arroz um dia, revelando seus planos para Seu. Ela está quase chorando, mas consegue esconder isso de Ryu, mas desaba assim que chega em casa. Quando Shin chega lá e vê-a chorando, fica furioso, pensando que Ryu ouviu. No entanto, quando Seu conta a ele que Shin vai deixar o vilarejo, ele corre para falar com ele. Shin grita com ele, implorando para que ele não saia do vilarejo por causa de sua irmã. Seu vai até lá para levá-lo embora e a velha não pergunta nada sobre o que aconteceu. O tempo passa e Seu começa a treinar em artes espirituais e condicionamento físico. Em breve, é hora da festa da colheita, e todos se divertem. Ao conversar com a esposa de Cookie, Seu vai até Ryu e pergunta se podem conversar em privado. Eles vão para um lugar tranquilo, onde ela confessa seu amor por Ryu, mas ele diz que não pode corresponder. Seu pede para ele levá-la com ele em sua jornada porque tem estado treinando para ser útil a ele. Ela começa a chorar enquanto pede para ficar perto dele, mas Ryu se desculpa porque acredita que não pode amar ninguém enquanto ainda tem seu crush do passado no coração. No dia seguinte, Ryu decide partir em sua jornada antes do amanhecer e encontra Seu esperando para despedir-se dele na porta do vilarejo. Então ele viaja novamente para a floresta dos demi-humanos, onde Latifa está realmente animada em vê-lo novamente. Ele visita os anciões também e diz que está prestes a partir em uma nova jornada. Depois disso, ele retorna para sua casa, onde as garotas de antes começam a lutar pelo seu interesse, mas Ryu mantém distância seguro delas. No entanto, quando acorda no dia seguinte, encontra uma garota nua dormindo ao lado dele. Ele pensa que está sonhando, mas ao sentir o balanço ao longo do braço, percebe que não é um sonho. Ele se levanta e a garota de repente agarra-o, fazendo-o ficar assustado. As garotas correm para o seu quarto ao ouvir seu grito, e ficam chocadas ao vê-lo com a garota loira. Elas ficam assustadas, e Ryu tenta explicar que nem ele sabe o que está acontecendo. Latifa pergunta quem é a garota que trouxe para a cama antes de qualquer um deles, e Ryu acorda e pergunta quem ela é. A garota diz a ele que é o espírito com o qual formou um contrato e então tudo fica claro para Ryu. Um pouco depois, o espírito se veste e chama Ryu pelo nome de Haru, que era seu nome antes de sua reencarnação. Ela informa a ele que nem mesmo sabe seu próprio nome ou qualquer informação sobre seu passado. Ryu se lembra dela como a menina etérea que ensinou a usar magia espiritual quando era jovem, mas ela também não se lembra disso. Ela pede a Ryu que lhe dê um nome porque ela existe apenas para ele. Mas as outras garotas estão curiosas sobre por que ela o chama de Haru. Ele diz que explicará mais tarde, e então o espírito decide comunicar-se telepaticamente com ele. Ryu fica surpreso, e então o espírito pergunta a ele se quer que ela o chame de Ryu em frente a todos. Ele diz que qualquer nome está bem, e então decide chamá-la de Aisha. As outras garotas aconselham Ryu a se encontrar com Dryas, pois ela mesma é um espírito formado por uma pessoa, então ela pode saber mais sobre ela. Eles se encontram com os anciões e Dryas, que ficam surpresos ao saber que Aisha não se lembra de seu passado. Dryas pergunta a ela qual magia elemental ela realiza melhor, e surpreendentemente, ela responde que dominou todas elas. Dryas acha difícil de acreditar e organiza um duelo entre Aisha e Ryu para ver quanto Aisha é forte, pois nunca ouviu falar de um espírito que dominasse todos os elementos. A sessão de duelo começa e Ryu fica surpreso ao ver que Aisha conhece cada um de seus movimentos. Ela pode acompanhar sua velocidade e força, e efetivamente prever o que ele vai fazer próximo. Quando ele não consegue acertar em combate corpo a corpo, usa artes de lança para atacá-la do ar, mas Aisha prevê isso, e o impede. Ele ataca-a com magia de gelo, mas ela desaparece, e então aparece atrás dele, disparando a mesma magia de gelo nele. Ryu contraria com bala de fogo, e ela copia isso também. Depois disso, Ryu usa magia de vento poderosa para criar uma tempestade, e Aisha simplesmente imita tudo como sempre. No entanto, Dryas interrompe-os para não atacarem uns aos outros com tanta força, ou eles iriam levar embora o vilarejo. Ela admite que Aisha é realmente mestra em todos os elementos, e a força que mostrou agora deve ser apenas uma fração de sua verdadeira força. Ela decide ensiná-la tudo sobre espíritos, e os anciões também a recebem em sua aldeia. Ela a adota e ensina tudo sobre espíritos durante os próximos meses,
E então o ancião anão faz uma casa portátil para Ryu para levar em sua jornada conforme sua solicitação. Ryu está contente e revela que estava esperando essa casa para poder partir novamente em sua jornada. Latifa fica triste ao ouvir isso, mas oculta isso de Ryu. No dia seguinte, todos se reúnem para despedir-se, e os anciões novamente dão seus presentes a Ryu. Eles lhe dão um cristal mágico que pode teleportá-lo de volta à aldeia de qualquer localização e um anel mágico que pode mudar a cor do cabelo à vontade, para que ele se misture com outras pessoas. Ele agradece e parte para a cidade onde tudo começou para encontrar Celia novamente, que ainda espera por ele enviar outra carta após a primeira, embora tenha se casado com Charles, o cara que torturou Ryu no passado. Enquanto isso, Ryu chega à capital e descobre que está mais lotada e animada do que o habitual. Ele pergunta a um comerciante sobre a ocasião, e ela apenas lhe diz que um casamento entre casas nobres vai acontecer amanhã. Naquela noite, Ryu decide ir à academia para visitar o laboratório de pesquisa de Celia, que Aisha desbloqueia para ele. Ele fica surpreso ao encontrar que está completamente vazio e teme que ela tenha deixado a academia. Ele usa a ajuda de Aisha para hipnotizar outro pesquisador para lhe dizer a localização de Celia, e aterrorizado, ele descobre que Celia está no castelo de Charles e vai se casar com ele amanhã. Ryu fica chocado com isso e pergunta ao pesquisador mais coisas para descobrir que é um casamento político que a família de Celia não queria, mas não tinha escolha dado as condições políticas instáveis do país atualmente. Ryu rapidamente sai da academia e corre em direção ao castelo, mas envia Aisha primeiro para investigar a localização de Celia porque a segurança do palácio é realmente apertada. Aisha consegue localizá-la. Com a ajuda de Aisha, ele consegue encontrar Celia e imediatamente corre para sua sala. Celia estava apenas pensando sobre a promessa de Ryu de vivê-la novamente, que ele nunca cumpriu. Ela estava prestes a queimar sua carta quando de repente a porta se abre e Ryu chega lá. Ela não o reconhece inicialmente devido ao cabelo de cor diferente, mas quando Ryu reverte-os para o normal, ela corre para abraçá-lo. Ela está feliz em vê-lo e pergunta a ele várias perguntas, mas Ryu a interrompe no meio e traz o assunto do seu casamento. As mãos de Celia começam a tremer ao ouvir isso, e ela parece extremamente triste. Ryu pergunta se ela realmente concordou em se casar com Charles, e ela lhe diz que concordou porque era sua obrigação para com sua família. Ryu tenta aprender mais sobre seus sentimentos sobre o assunto, porque ela não deveria se casar com alguém que não será feliz com ela. Celia ataca ele, perguntando se ele então se casaria com ela, e Ryu fica sem palavras. Celia passa isso como uma piada e então diz a Ryu que está feliz que ele veio, mas é hora que ele vai embora. Ela o empurra para fora da porta e começa a chorar, mas Ryu não está satisfeito. Ele decide descobrir o motivo pelo qual Celia está se casando com Charles, e Aisha diz que ajudará com isso. No dia seguinte, ele espera na multidão, aguardando o processo do casamento passar em frente a eles. Assim que o carrinho passa em frente a eles, Ryu envia Aisha para falar telepaticamente com Celia, que fica emocionada ao ver Ryu na multidão. Ela não queria vê-lo assim, mas quando pergunta a Asia por que Ryu veio aqui, ela não recebe nenhuma resposta. Ela pensa que foi apenas sua imaginação, e quando o carrinho para, ela decide matar suas emoções e se tornar uma marionete que simplesmente cumpre seu papel. No entanto, justo quando ela está prestes a pegar a mão de Charles, os guardas começam a gritar para Ryu parar, enquanto ele corre diretamente para Celia. Ryu avança pelos guardas e os envia voando. Os magos atacam ele, mas ele evita seus feitiços e salta diretamente sobre eles. Os guardas de elite usam encantamentos mágicos para lutar contra ele, e Charles ordena que matem o intruso. Ele se vangloria de como seus guardas de elite não perderiam para ninguém, mas Ryu resolve-os rapidamente e então o derruba com um soco no estômago. Celia fica chocada, mas antes que ela possa dizer algo, Ryu aprende como refém. Todos ficam em pânico e até Celia não entende o que está acontecendo. No entanto, ele lhe diz que isso é tudo uma farsa, e ele veio aqui para saber seus verdadeiros sentimentos. Ele sabe que Charles está praticamente ameaçando sua família para esse casamento, e Celia não pode negar isso. Após tentar esconder coisas de Ryu, ela telepaticamente lhe diz que não está feliz com esse casamento. Ryu diz que se ela lhe der o comando, ele a levará longe desse casamento, onde ninguém jamais a encontrará. Ele a assegura que nenhum mal cairá sobre sua família pai, e Celia pede que ele a leve embora. Então Ryu faz isso, mas não antes de jurar Charles e dizer que vai humilhá-lo em frente ao mundo inteiro por roubar sua esposa. Ele foge com Celia, pulando sobre os guardas e bloqueando o ataque dos magos. Em breve, uma unidade de soldados de elite montados em grifos o segue, então ele se esgueira em um beco onde entrega Celia a Aisha e pede para ela levá-la fora do reino enquanto ele serve como distrator. Ele ressurge e atrai os cavaleiros voadores para atacá-lo, enquanto derruba qualquer guarda que possa estar perseguindo Aisha e Celia. Ele começa a ficar sobrecarregado com o número de guardas quando de repente o maior lutador do reino, Alfred, entra. Ele decide enfrentar Ryu de frente porque outros soldados serão inúteis contra ele. Ele saca sua espada mágica e começa a atacá-lo, que imediatamente reconhece sua força e decide jogar com cautela, tentando constantemente evitar e bloquear seus ataques enquanto o empurra para trás com socos e chutes, pois não quer matá-lo.
Alfred considera isso desrespeito e decide liberar toda a verdadeira força de sua espada mágica. Ele usa seu ataque mais forte em Ryu, que destrói tudo em seu caminho, mas não há sinal de Ryu. Alfred pensa que ele pode ter sobrevivido e ordena seus soldados continuarem procurando por ele. Mas Ryu usa a confusão para fugir para Aisha e Celia, fora da capital. Ele agradece a Aisha por sua ajuda e abraça Celia. Mas antes que eles pudessem se mover mais longe, raios misteriosos explodem do céu e Aisha grita para Ryu salvar eles. Ryu não sabe do que ela está falando, mas corre na direção para encontrar um bando de bandidos roubando algumas garotas. Ele mata todos eles de raiva pura e resgata as garotas. Elas têm dispositivos como o telefone móvel do Japão moderno, o que o surpreende, e também falam japonês. Ele rapidamente percebe que foram teleportados para este mundo e pergunta se há alguém além deles. Elas apontam para outro carrinho, e quando Ryu rompe a porta, ele fica completamente atônito ao encontrar Mi, sua crush de infância. Sai dessa. Ao ver Mi diante dele, Ryu repentinamente se lembra de uma promessa de casamento que fizeram um dia quando crescessem. Para realizar essa promessa, Ryu trabalhou duro e entrou na escola secundária prestigiada que Mi frequentava. Ele a encontra no primeiro dia da escola, mas antes que ele possa falar com ela, um playboy bonitão chamado Taka corre até ela. Ele é bastante amigo dela, e vendo como outro amigo de Mei está sendo tratado como um terceiro elemento, Ryu percebe que esqueceu sobre sua promessa. Ele apenas assiste os três caminharem embora com um coração pesado. Enquanto isso, Metek e o terceiro elemento se encontram com dois irmãos que são bastante próximos a eles. Eles estão prestes a ir para um café para celebrar o início do novo ano escolar quando de repente, dois círculos mágicos superpostos aparecem à frente de seus pés, teleportando-os para diferentes locais no mundo fantástico. Ryu e suas garotas observam as colunas de luz à distância, enquanto mais se encontra em algum lugar no meio do nada junto com os irmãos, onde eles são raptados por bandidos. Ryu chega ao local solicitado por Aisha e encontra uma névoa verde preenchendo a área. Ele percebe que algum tipo de magia espacial foi usado aqui, e então de repente ele encontra o celular de Mi, o que o deixa confuso. Ao mesmo tempo, os bandidos colocam os irmãos em uma carrinha que será enviada para a ilha Epstein, e seu chefe feio, que tem um campo de visão de 360 graus, leva Mai consigo para passá-la entre seus homens como uma propriedade. Eles tentam resistir, mas os bandidos não ouvem nenhuma de suas súplicas. Além disso, eles não conseguem entender sua língua e não sabem para onde serão levados. Felizmente, Ryu vê fumaça saindo do acampamento deles e rapidamente chega lá. Os vigias alertam os outros para se prepararem para a batalha e colocam cortinas nas gaiolas para proteger seus produtos do dano. Ryu pergunta ao chefe dos bandidos sobre o proprietário do celular, mas ele responde que não sabia nada sobre isso. Ryu não quer causar problemas quando está em pressa. Então, de repente, ele ouve uma garota gritando por ajuda. Ryu fica surpreso porque ela estava falando inglês e não a língua deste mundo. Ele diz ao líder dos bandidos que a garota é a que ele está procurando e pede para ele entregá-la. O bandido diz para ele se cuidar e então ordena seus homens a expulsá-lo por força. Raya percebe que os bandidos aqui valorizam a equipe porque parecem estar se movendo juntos, mas isso não vai impedir ele. Ele se prepara para lutar e facilmente evita o primeiro ataque dos bandidos. Um homem atinge-o com ataques mágicos, e enquanto Ryu evita eles, ele encontra um segundo cara atacando-o com uma espada. Ele evita também e o empurra, mas mais pessoas vêm para atacá-lo. Ryu decide parar de puxar os punhos e saca suas facas. Ele corre diretamente para o líder, rapidamente eliminando os bandidos no caminho. O mago atinge-o com bala de fogo, mas Ryu não é ferido, e ele lança suas facas nele. O homem bloqueia-as, mas isso era apenas uma distração, e Ryu o derruba com alguns chutes firmes antes de sacar sua faca e esfaqueá-lo no peito. Ele então se vira para o líder, que literalmente urinou nos calções, e quando Ryu ordena que ele libere as crianças, ele imediatamente ordena seus homens a fazê-lo. Ryu encontra os dois irmãos, que ficam surpresos ao ver que ele pode entender sua língua. Ele pergunta se havia alguém mais com eles. Eles imediatamente apontam para o carrinho onde Mai está presa. O chefe procura freneticamente a chave, mas Ryu simplesmente caminha até a porta e quebra o cadeado com a ajuda da força. No entanto, quando a porta se abre e ele vê Mai lá, fica atônito e se pergunta como ela pode estar aqui. De qualquer forma, eles caminham para longe do perigo, e suponho que ninguém se importa com as outras crianças que estavam nos carrinhos. Ryu contata a Asia e pede para ela se reunir com ele o mais rápido possível. Após isso, Mai agradece a ele por salvá-la e pergunta por seu nome. Ryu se pergunta o que dizer e decide ir com o nome de sua vida anterior, Haruto. Isso surpreende Mai, mas a garota de cabelos roxos, Aki, fica ainda mais surpresa. Ryu reconhece o nome como sendo de sua irmã mais nova, que ele não teve a chance de conhecer após o divórcio dos pais. Ele está certo de que ela é sua irmã, mas ainda não revela sua identidade a ela. Depois disso, o rapaz moreno apresenta-se como Masato, irmão mais novo de Aki. Ryu fica surpreso por isso, porque não sabia que tinha outro irmão, mas então percebe que sua mãe na Terra deve ter se casado novamente.
De qualquer forma, ele diz a eles que logo ficará escuro, então devem encontrar um local seguro por perto. Uma vez que encontram um espaço vazio, Ryu usa seus braceletes mágicos e traz a casa portátil que havia armazenado dentro deles. Mi e os dois irmãos ficam impressionados ao vê-la, e Ryu diz a eles que é mais confortável do que parece. Naquele momento, Asia e Célia também chegam voando ali, aumentando ainda mais sua surpresa. Aisha imediatamente corre para Ryu, e então questiona sobre as 3 pessoas que ele encontrou. Ele as apresenta a ela, com Ryu agindo como intérprete. Isso está levando muito tempo, então Aisha toma as rédeas da situação e de repente beija Célia e Mi na testa, tornando-as um pouco gay. Por causa disso, elas podem compreender-se de repente. Aisha explica que, pois Ryu conhecia ambos os idiomas, ela foi capaz de criar um caminho temporário entre as 2 garotas para que elas pudessem entender-se. Ryu fica impressionado, mas então Aisha diz a ele que está com fome. Ele rapidamente deixa todos dentro da casa e diz às garotas para tentarem o banho enquanto ele prepara o jantar para elas. No banho, Célia conta mais sobre Ryu e revela que Aisha é seu espírito contratado. Enquanto isso, Masato aprende com Ryu que isso é como um mundo RPQ de fantasia deles, mas os riscos são reais aqui, então terminar como escravo ou morrer não está fora de questão. Em breve, as garotas retornam do banho e Ryu fica surpreso ao ver Célia usando um tracksuit. Ela explica que Aki lhe emprestou porque não ia usar seu vestido de casamento depois de um dia longo. Ryu percebe que todo mundo precisa de novas roupas e diz que devem comprá-las amanhã. Mi diz que não tem dinheiro e Ryu diz que ela pode pagá-lo com outros métodos. Enfim, eles vão jantar, e lá o Ryu descobre que foram invocados para este mundo. Ele diz que como reencarnou em outra pessoa, sua experiência não será de grande ajuda, e talvez não haja como voltarem para casa. De repente, a Célia começa a ligar os pontos entre as histórias. Ela diz que hoje viram 6 pilares de luz que devem ter trazido mais pessoas para cá. Ela menciona uma profecia sobre o retorno dos 6 deuses sábios no 1000º ano do calendário da Era Sagrada. Ryu explica isso aos terráqueos em termos de futebol, dizendo que há uma profecia de que no 1000º ano do calendário sagrado, 6 guerreiros com armas divinas descerão e guiarão a humanidade como representantes dos 6 deuses sábios. Ele pensa que, embora as histórias batam, é difícil que Ami e os outros sejam os heróis da profecia. Ami de repente diz ao Ryu que havia mais 2 pessoas com eles quando foram teletransportados e pergunta se ele sabe algo sobre elas. Ryu diz que provavelmente estão neste mundo também, mas não pode ter certeza. Ami se preocupa que pensem que ela foi resgatada por ele, mas seus amigos podem estar em perigo real. O clima fica sombrio, mas então, Aisha começa a bocejar, cansada de tanta conversa. Ela vai até o Ryu e pega a mão dele, dizendo que está cansada e que deveriam ir para a cama. Todos ficam chocados e de repente a Aisha diz que usou muita energia hoje, logo antes de se apoiar nele. Célia e Mi surtam, mas Aisha diz que está apenas recarregando sua mana, e que não é nada demais, porque ela costuma dormir com o Ryu. Ele tenta desfazer o mal entendido com a Célia, mas ela já o rotulou de pervertido. Ryu de alguma forma consegue que todos voltem à mesa e explica que Aisha precisa extrair mana dele para funcionar. A Mi entende, mas desaprova e acha que é um pecado o Ryu e Aisha dormirem juntos. Bem, Aisha não quer mais brigar por isso, então se teletransporta para perto da Mi, dizendo que vai dormir com ela. Ela diz que embora não seja igual ao Ryu, a Mi também tem uma grande quantidade de mana, e ela pode recarregar com a ajuda dela. Isso resolve o problema do Ryu, e depois de mandar Mi e Aisha para um quarto, ele mostra outro aos irmãos. Em seguida, leva Célia para cima e lhe dá um quarto só dela, bem ao lado do dele, mas agora essa hipócrita quer dividir a cama com o Ryu e se insinuar. Ela não tem coragem de dizer isso e o Ryu volta sozinho para o quarto. Ele de repente começa a pensar como é estranho a Mi ter vindo para este mundo. Ele se pergunta o que ela pensaria se ele contasse que ainda tem as memórias de ser Haruto, mas decide que não importa porque ele não é mais Haruto? De repente, a Célia bate na porta e o Ryu a deixa entrar. Ela pede desculpas por incomodá-lo, mas diz que há coisas importantes que quer conversar. Ryu serve chá, e então Célia o bombardeia com perguntas sobre como ele conheceu a Aisha. Mas antes, ela quer saber sobre a vida passada do Ryu, porque é o maior mistério para ela. Ryu começa a contar que se lembra de sua vida passada como Haruto, e que as pessoas que conheceram hoje são do mesmo mundo que ele. Ryu pergunta a Célia se ela se lembra do dia em que o encontrou pela primeira vez nos cortiços, pois foi o dia em que suas memórias da vida passada retornaram. Célia entende muito sobre o Ryu agora, e ele a assegura que, apesar de tudo, ele ainda é o mesmo estudante que ela sempre conheceu. Célia fica feliz em ouvir isso e agradece ao Ryu por resgatá-la do casamento. Ela ainda está preocupada com o pai, então Ryu sugere que ela escreva uma carta para dizer que está bem assim que chegarem à próxima cidade.
Ao mesmo tempo, na capital, o idiota Charles conversa com um de seus convidados próximos, que é na verdade o gênio do mal por trás de muita coisa. Ele tenta consolar Charles sobre sua noiva ter sido roubada antes do casamento, e o cretino se afoga em licor dizendo que o Capitão da Noite certamente obliterou o criminoso responsável. No entanto, ele ainda está abalado porque não tem ideia de para onde Célia foi. O homem então muda o assunto para a invocação dos heróis, e um deles foi acolhido pelo reino. Charles diz que muitas coisas estão acontecendo agora. E além disso, a facção rebelde também tem um herói graças à joia sagrada com a princesa Flora. No acampamento rebelde, outro dos heróis tem desfrutado de tratamento real dos nobres que os invocaram. O nome dele também é Hiro, mas, ironicamente, ele não tem o perfil de um herói. Ele era um estudante normal do ensino médio que lia muitos mangás de fantasia com raiva, pois não achava que algo assim aconteceria com ele. Mas então, do nada, um círculo mágico apareceu sob ele e ele foi teletransportado para este mundo. Quando se viu deitado num jardim com soldados ao redor, ele surtou, mas de repente, a princesa Flora e o duque Gustav, que agia como seu guardião, vieram cumprimentá-lo. Embora Hiro estivesse inicialmente chocado e confuso, ele rapidamente usou o conhecimento de mangás isekai genéricos baratos para perceber o que estava acontecendo. Ele foi invocado para este mundo com uma katana que parecia ter sido desenhada por um adolescente de 14 anos revoltado. No entanto, Hiro decidiu usar isso a seu favor e começou a agir como um herói. Mesmo agora, ele tenta mandar em todos, dizendo que o chamam de herói, mas que apenas o sequestraram e o trouxeram pra cá contra a vontade dele. A princesa se desculpa, dizendo que teve que cumprir a profecia para garantir o bem-estar deste mundo. E então o Duque Gustav pede a Hiro que pelo menos ouça a história completa antes de tomar uma decisão. Enquanto isso, na manhã seguinte, Ryu e seu grupo partem para suas compras. Aki e o irmão ficarão em segurança na casa, enquanto as 4 pessoas restantes estão prontas para visitar a cidade vizinha. Aisha carrega Célia nos braços enquanto voa, e então Ryu se vira para Mi, dizendo que a carregará. Ele a pega e começa a voar, e essa vadia começa a flertar com ele, dizendo que não tem medo de cair porque está com ele. Logo chegam à cidade, e Ryu pede a Célia que adote um nome falso, pois podem estar procurando por ela. Ele usa o broche mágico de orelha para mudar a cor do cabelo e dá um acessório similar às garotas para que elas também possam aperfeiçoar o disfarce. No caminho, as garotas veem uma fila enorme, e Ryu diz que deve ser para os pães recheados ou para a massa, e sugere comprar na volta. Ele deixa as garotas para fazer compras no supermercado tipo guilda que visitou da última vez e vai sozinho para outra tarefa. Ele tenta encontrar informações sobre Célia e as luzes, mas ninguém parece saber nada útil. Eles voltam para a base à noite, e depois que as crianças experimentam as roupas compradas, Ryu revela o que descobriu em sua investigação. Ele não encontrou informações sobre os amigos da Mi, mas diz que é notícia confirmada que os heróis foram invocados para este mundo. Ele supõe que Taka e a garota Vela foram invocados como heróis, enquanto Mi e os outros foram arrastados como dano colateral. Aki diz que se estiverem neste mundo, gostaria de ajudar a encontrá-los, mas Ryu diz que ela não está pronta para isso. Ele diz que antes de tudo, eles devem aprender a língua e os costumes comuns deste mundo, e Célia se oferece para ajudar com isso. Ryu diz que tentará pedir conselhos aos anciãos da Vila dos Espíritos também. Depois disso, é hora de começar a cozinhar, e a Mi se oferece para ajudar o Ryu a preparar pratos no estilo japonês. Ela é bem franca com ele, o que deixa Aki um pouco desconfiada, porque a Mi aparentemente não lida bem com homens. Enquanto isso, Célia pensa que também deveria aprender a cozinhar, senão Ryu nem a considerará material para a esposa. Ryu a deixa mexer a panela para sua primeira lição, e depois disso, eles se sentam para comer. No dia seguinte, Ryu se prepara para partir para a Vila dos Espíritos em busca de conselhos dos anciãos. Todos se reúnem para desejar-lhe boa sorte, e Ryu deixa Aisha encarregada de tudo em sua ausência. Com isso, ele invoca o dispositivo de teletransporte de seu armazenamento mágico e imediatamente se teletransporta para fora da vila. Ele nem precisa percorrer muita distância quando vê Latifa parada na frente dele. Ela corre animadamente para abraçá-lo, e então as outras garotas também vêm para dar as boas-vindas ao Ryu, dizendo que sabiam que seria ele quando sentiram uma enorme energia mágica na floresta. Ryu lhes diz que tem algo urgente para discutir com os anciãos, e as garotas dizem que os informarão imediatamente. Logo Ryu entra numa reunião com os 3 anciãos e lhes fala sobre os 6 pilares de luz que invocaram um monte de heróis de outro mundo. Os anciãos ficam curiosos sobre por que ele pensa que são de outro mundo, e Ryu lhes diz que é porque está abrigando 3 deles em sua casa. Todos ficam chocados ao saber disso, e então Ryu diz que não acredita que as 3 pessoas com ele sejam heróis. No entanto, havia outras 2 pessoas que vieram para este mundo junto com eles, e ele acredita que elas podem estar entre os 6 heróis. Os anciãos ficam bastante surpresos e perguntam ao Ryu como ele se comunicou com as pessoas do outro mundo. Ele revela que viveu no mesmo mundo que eles em sua vida anterior, mas pede aos anciãos que não perguntem nada sobre isso agora. Eles aceitam seus pedidos, e então Ryu faz outro, pedindo que abriguem seus amigos na vila enquanto ele tenta encontrar um jeito de mandá-los de volta à Terra.
Junto com eles, ele também quer que os anciãos da vila acolham Súlia e explica as circunstâncias dela. Os anciãos aceitam deixar todos ficarem na vila porque são amigos do rio, mas com a condição de que nunca mencionem a existência desta vila ao mundo exterior. Mais tarde, Rio e Latifa têm uma conversa particular, na qual ela pergunta sobre as pessoas que foram invocadas pra cá do mundo antigo deles. Ela fica com ciúmes porque Rio lhes disse que era do Japão, quando era pra ser o segredo deles, mas ele diz que ela sempre será lá especial para ele. Ele a assegura que não lhes disse que se lembra de suas memórias da vida passada, porque isso complicaria as coisas. Latifa pergunta o que ele quer dizer e Rio lhe diz que sua paixão da vida passada, assim como sua irmã afastada, estão entre as pessoas que ele está abrigando. Ele não quer revelar isso a eles, porque já estão lidando com a vinda para este mundo. Ele pede a Latifa para manter os detalhes de sua vida passada em segredo, embora ele tenha que contar a eles eventualmente. Latifa concorda que ele quer contar tudo de uma vez, mas ainda promete guardar segredo. No dia seguinte, Rio está pronto para deixar a vila e todos vêm se despedir, como de costume. Enquanto isso, no reino de Gulark, onde um dos heróis foi invocado, a vendedora de cabelo azul Lotte, de quem nem me lembro, está tomando chá com o rei. Acontece que Lotte é, na verdade, a governadora da cidade e a fundadora do supermercado onde conheceu Rio. Ela também gerencia uma rede de informações, por isso o rei pede sua ajuda. Ele diz a Lotte que ela já deve estar ciente dos heróis que foram invocados para este mundo. Ela afirma, e então o rei diz que planeja realizar um grande festival para apresentar os heróis ao povo de seu país. Ele também quer convidar os heróis dos países vizinhos, apesar de suas tensas relações políticas, e pede a Lotte para entregar os convites. Ela aceita o pedido, e então o rei começa a falar sobre como dois dos heróis têm nomes estranhos e colocam um sobrenome antes do nome verdadeiro. Lotte fica agradavelmente surpresa ao ouvir isso, porque os nomes são japoneses, e ela mesma é uma japonesa que reencarnou neste mundo. O rei pensa que ela pode estar interessada em conhecer o herói do país deles, e pede a filha para acompanhá-la ao quarto do herói. Ao chegarem ao quarto, ela descobre que a vadia Vela, chamada Setsuki, é a heroína. De volta à floresta onde Mi e os outros estão, o gênio do mal começa a caçá-los. Ele invoca um monte de soldados zumbis e os direciona para encontrar a pessoa com a maior quantidade de mana e trazê-la viva para ele até o pôr do sol. Inconscientes do perigo que se aproxima, Celia ensina pacientemente a Masato a língua deste mundo. Enquanto isso, Mi e Aki estão na cozinha, onde deveriam estar. Mi continua se perguntando quando Ryu voltará, pois já fazem 2 semanas que ele partiu, mas Aki fica irritada com isso. Ela começa a reclamar e choramingar que deveria estar na escola agora, mas está aqui, enfiada nesta casa no mundo que não conhece. Ela diz que quer ir para casa, mas Mi lhe diz que não adianta ficar ansiosa com isso. Ela confia que Ryu os manterá seguros e encontrará um caminho de volta à Terra. Aqui comenta que ela parece gostar muito dele, o que é surpreendente, considerando que ela não se dá bem com garotos. Mi diz que Ryu parece diferente para ela, e também ele se apresentou como Haruto, o que a fez ter um carinho especial por ele desde o início. Aki de repente fica irritada com isso, e faz um escândalo. Ela odeia o irmão que nem veio vê-la em todos esses anos e diz a Mi para não insultar o Ryu comparando-o àquele perdedor. Ela rapidamente percebe que exagerou e sai para esfriar a cabeça. Mia segue para acalmá-la quando de repente os monstros zumbis os encontram. Eles entram na barreira que mantém a casa invisível para estranhos e então começam a correr como Naruto em direção às garotas. Mi e Aki surtam, mas por sorte Aisha chega e explode os zumbis com sua magia. Ela se lembra que Ryu a deixou encarregada de todos e está determinada a mantê-los seguros. De repente, um zumbi a ataca de lado, e enquanto ela está distraída, outro avança contra Mi e Aki. Felizmente, Celia sai na hora certa e os protege do ataque zumbi. As 2 garotas se preparam para enfrentar os zumbis, mas, de repente, Ryu chega para salvar o dia. Ele afasta os zumbis e todos ficam felizes em vê-lo. Ryu se desculpa por estar atrasado e então pergunta a Aisha sobre os monstros estranhos. Ela lhe diz que eles devem ser monstros, com certeza, e pela sua experiência, ela pode dizer que o preto é mais resistente e forte que os outros. Ryu decide lidar com o zumbi preto e deixa o resto para Aisha. O zumbi preto começa a fugir, mas Ryu o intercepta. O zumbi o ataca, mas seus golpes são muito diretos e fáceis de desviar. Ryu o derruba no chão e tenta ver se ele consegue falar, mas isso parece improvável. No entanto, assim que ele dá o golpe final, o zumbi tenta agradecê-lo por libertá-lo. Ele desaparece quando Ryu o apunhala, deixando apenas um cristal vermelho para trás. Enquanto isso, Aisha também lidou com os zumbis restantes e eles decidem entrar. Lá dentro, Aki se desculpa fervorosamente dizendo que os zumbis os encontraram porque ela saiu. Me diz que a culpa é dela, mas Ryu literalmente não se importa, porque o cheiro bom da comida o está distraindo. Todos começam a se preparar para comer e então Ryu, de repente, lhes diz que em breve terão um novo lar. Por outro lado, outros grupos de zumbis arrastam soldados humanos e aventureiros para o gênio do mal. Ele está satisfeito com a colheita, mas sentiu um grupo de zumbis desaparecer. Ele pensa que foram derrotados.
Mas isso não importa para ele, porque sempre pode criar novos usando a matéria-prima que acabou de conseguir. No dia seguinte, Ryu teletransporta todos para fora da Vila dos Espíritos, onde Latifa e outras garotas já os esperam. O pervertido Masato fica animado ao ver um grupo de fofas furries, enquanto Latifa corre para abraçar Ryu. Ela está curiosa sobre as pessoas que ele trouxe, e eles também estão interessados em saber mais sobre o povo fera. As outras garotas feras se curvam diante de Aisha para recebê-la, e Masato pergunta se Aisha é algum tipo de chefona por aqui. Ryu revela que as pessoas da vila adoram espíritos que podem assumir forma humana, e isso choca Mi e os outros, pois estavam tratando a Aisha com bastante franqueza até agora. Ela diz que está tudo bem porque não gosta de formalidades. Por outro lado, Latifa e Célia se apresentam uma à outra, e então Célia vai direto ao ponto e pergunta a Latifa se pode tocar na cauda dela. Ela permite, e Célia começa a acariciar a cauda fofa dela. Latifa de repente diz que faz cócegas em japonês, chocando Mi e os outros. Ela revela que também reencarnou neste mundo, assim como Ryu. E diz que tem as memórias de sua vida passada. Ela se oferece para ser a professora de idiomas deles, porque conhece as línguas de ambos os mundos. Mas Ryu fica um pouco preocupado. Latifa lhe diz que não há necessidade de se preocupar, pois ela já contou tudo aos anciãos e aos amigos dela. Ela quer ajudar os outros que vieram da Terra, e além disso, quer ser útil ao Ryu. Enquanto isso, o resto das garotas furry se apresentam a Mi e aos outros, e então os levam para a vila. Ao entrarem na vila, notam os aldeões se escondendo atrás de árvores e casas para observá-los. Aqui pergunta se eles têm medo deles, e Ryu explica que os aldeões quase não têm contato com humanos. Nesse momento, uma garota coelha se aproxima da Mi, fascinada pelo uniforme dela. Latifa atua como tradutora para ela. E então Mi diz à garota que gosta das orelhas dela. A garota corre para o lado da mãe. E logo mais aldeões vêm conversar com os convidados. Pouco depois, uma festa de boas-vindas é feita para eles. Mas antes, os anciãos da vila dão as boas-vindas oficiais a todos. Eles primeiro cumprimentam a Aisha, e depois vão aos humanos de outro mundo, e a Célia. O ancião anão fica bastante curioso sobre os de outro mundo, mas os outros anciãos lhe dizem para manter sua curiosidade sob controle. Nesse momento, a lança da enorme árvore, Dryas, aparece na frente deles para ver as novas pessoas que ficarão na vila. Todos ficam maravilhados ao vê-la, e uma vez feito isso, é finalmente hora de festejar. Enquanto Mi e os outros começam a comer, Ryu fica para trás para conversar com os anciãos e Dryas. Aki e Masato ficam chocados ao descobrir que também tem comida estilo japonês aqui, e Latifa diz que a preparou para eles. Aki flagra Latifa olhando para Ryu e diz que seu irmão mais velho é bastante amado e respeitado por todos. Latifa afirma com orgulho, e Aki diz que tem ciúmes dela. Ela quer conhecer Taka, que é seu meio-irmão, e se pergunta quanto tempo terão que esperar antes de poderem procurá-lo. Ela então se vira para Latifa e diz que gostaria de aprender a língua deste mundo, e que está feliz em ser sua tutora. Depois disso, eles vão para a casa do Ryu na vila, e Latifa mostra a mim e aos outros o quarto deles. As garotas furry dizem que eles deveriam aproveitar o banho ao ar livre antes de dormir, e Masato está realmente animado com isso. No entanto, ele perde no pedra, papel, tesoura para a irmã, e as garotas vão visitar o banho primeiro. Enquanto ele está emburrado com isso, mais tarde ele pensa que teriam vencido se Ryu tivesse jogado no lugar dele. No entanto, ele é imediatamente provado errado, pois Ryu perde para ele num jogo de pedra, papel, tesoura. Mudando de assunto, Masato pergunta como ele ficou tão forte. Ryu imediatamente pensa no assassino de sua mãe e em seu desejo de vingança, e diz ao garoto que há algo que ele deve fazer, e que precisa ficar mais forte para isso. Misato diz que também quer ficar mais forte para proteger as garotas, e Ryu apenas sorri para esse simp fofo. Na manhã seguinte, enquanto Célia faz sua caminhada matinal, ela encontra Ryu praticando suas habilidades com a espada. Eles começam a conversar à sombra de uma árvore, e Ryu de repente se lembra que prometeu a ela que enviariam uma carta ao pai dela. Ele diz a Célia que deveriam fazer isso agora, já que todas as outras coisas estão resolvidas, mas ela diz que ele não precisa se forçar. Ryu não entende o que ela está dizendo, e ela explica que ele está assumindo a responsabilidade de salvar a todos, mas ela sente que ele está escondendo algo deles. Ela diz que se sente como um fardo para ele, impedindo-o de alcançar seu verdadeiro objetivo. Ela pede para ele não se preocupar com ela e fazer o que quiser. E Ryu diz que ela não é um fardo, pois ele quis salvá-la do fundo do coração. Célia o agradece e diz que se ele precisar de ajuda com qualquer coisa, não deve hesitar. Ela está confiante de que pode ajudá-lo, sendo a maga com mais mana em seu reino. No dia seguinte, Ryu, Isha e Célia se preparam para partir para a cidade mais próxima, a fim de entregar a carta e também buscar informações sobre os heróis. Todos estão lá para se despedir, e Mia preparou uma cesta enorme de comida para Ryu comer no caminho. Eles ficam tagarelando sobre um monte de nada, enquanto seguram a cesta de almoço, e então as garotas peludas dizem para eles arrumarem um quarto logo. Masada promete ficar mais forte e proteger as garotas enquanto Ryu estiver fora, mas Aki está perdida em pensamentos profundos. Com isso, Ryu e os outros partem voando, e Latifa diz aos demais que devem começar a aprender a língua deste mundo imediatamente.
Enquanto isso, no território de Redânia, a garota de cabelo azul, Lot, visita a princesa Flora e o duque Gustav para conhecer o herói invocado por eles. Ela os informa sobre os planos do rei de Galark de dar uma festa para os heróis invocados e os convida a todos para participar. O duque diz que adoraria ir à festa, mas a decisão final caberá ao herói. O herói, no entanto, está perdidamente apaixonado por Lot e não consegue recusar o convite. Contudo, ele mantém a pose de um idiota arrogante, dizendo que pode ir a uma ou duas festas em nome da paz mundial. Mas ele se certifica de que Lot estará na festa, ou seus esforços serão em vão. Por outro lado, Hugh e as garotas chegaram ao território da família de Celia. Ela aponta para a mansão onde cresceu e informa a Hugh que há uma passagem secreta no meio do jardim que leva ao edifício principal. Ela pensa que eles podem se esgueirar por essa passagem e entregar a carta ao pai dela, mas há muitos guardas estacionados lá. Eles descem ao jardim e se escondem atrás dos arbustos, mas um guarda os avista e começa a se aproximar da localização deles. Hugh usa magia espiritual para torná-los invisíveis, e enquanto o guarda confuso procura pelos arbustos, eles alcançam a passagem escondida e entram nela. Assim que Celia pega uma lanterna mágica da parede, uma lâmpada conectada na mesa de seu pai começa a brilhar, alertando-o sobre intrusos na passagem. Ele também se dirige à passagem secreta, imaginando quem poderia ter entrado, já que apenas os membros da família a conhecem. Enquanto isso, Celia rapidamente coloca sua carta sobre uma mesa, e então se afasta do quarto antes que seu pai a encontre, embora ela realmente queira vê-lo e contar tudo pessoalmente. O pai dela encontra a carta e, ao lê-la, descobre que Celia está bem e que ela concordou em ser sequestrada de seu casamento. Ela pede desculpas por ser uma filha desobediente e fugir de suas responsabilidades e espera que nenhum perigo caia sobre sua família por causa disso. Ela diz ao pai que o encontrará novamente um dia e contará toda a história, mas até lá ela quer que ele tenha fé nela. Ele percebe que Celia deve estar por perto, então corre para fora e começa a chamá-la pelo nome. No entanto, quando os guardas perguntam se algo está errado, ele diz que estava sonâmbulo. Ele decide manter em segredo a vinda de Celia e espera que ela venha vê-lo novamente um dia. Hugh e os outros observam isso do céu e ele pergunta a Celia se ela tem certeza de que não quer encontrar o pai. Ela diz que está tudo bem enquanto enxuga as lágrimas e agradece a Hugh por lhe dar essa chance. Ele promete que tornará possível para ela encontrá-lo na próxima vez que estiverem aqui. Com isso, eles decidem ir para Rodânia e aprender sobre o herói de lá. Enquanto isso, enquanto Lot está voltando para sua cidade de Rodânia, em sua gigantesca nave voadora, ela de repente inclina e balança. Lot se pergunta o que diabos está acontecendo, e então de repente suas criadas entram correndo, dominadas pelo pânico. Elas dizem a ela que um dragão negro apareceu perto deles, e que farão um pouso de emergência na cidade mais próxima. Logo, a nave deles aterrissa na cidade portuária de Noi, e todos saem para ver o dragão. O capitão da nave diz a Lot que, felizmente, o dragão não os notou, mas ele ainda assim preferiu pousar a correr o risco de enfrentá-lo. Lot o agradece por tomar a decisão sábia rapidamente, e então sua assistente chama sua atenção para outra nave voadora que pertence ao Duque Gustav. Ao desembarcar da nave, ela encontra um nobre qualquer que governa esta cidade, e no momento seguinte ouve a voz irritante de Hiro, que diz ser um prazer encontrá-la novamente. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, já que a festa ainda está longe. Hiro diz que o Duque Gustav tinha alguns negócios por lá, e ele havia sugerido que visitassem a guilda de mercadores de Lot também, então ele veio junto. No entanto, eles também avistaram o dragão negro perto da nave e tiveram que fazer um pouso de emergência. Hiro diz que precisam encontrar uma maneira de lidar com o dragão antes que qualquer um deles possa chegar ao seu destino. Então, Gusto pergunta ao nobre qualquer se ele pode lhes dar um lugar para descansar e elaborar uma estratégia, e ele imediatamente convida a todos para sua mansão. Enquanto isso, Hugh e suas garotas chegam à cidade de Verdânia, que parece bem animada. De repente, Celia aponta que Iskia está desaparecida e Hugh corre para procurá-la. Ele a encontra devorando espetinhos de carne e pede desculpas ao lojista. Ele pergunta o preço do espetinho, mas o lojista diz que o bêbado que passou no canto já pagou pela comida. O lojista diz a Hugh e Celia para jantarem por conta dele também, mas eles recusam educadamente. Ele diz para eles não hesitarem, pois os rapazes parecem ter conseguido um bom trabalho preparando a partida do herói, e ele ganhou um pouco de dinheiro demais. Hugh fica surpreso ao saber que o herói deixou esta cidade e pergunta ao lojista mais sobre ele. Embora o homem não saiba nada de útil sobre o herói, ele lhes diz que foi convidado pelo rei de Galark para uma festa onde outros heróis também estarão presentes. Hugh e Celia se entreolham, percebendo que precisam mudar seu destino também. De volta à cidade de Noir, Lot e os outros se sentam para uma reunião. Ela explica que encontrar um dragão perto de uma cidade é uma péssima notícia, porque pessoas normais nem sequer podem esperar derrotá-lo. Ela diz que no pior dos cenários, terão que evacuar todos na cidade antes que o dragão a destrua. O nobre da cidade diz que começará a evacuá-los com precaução imediatamente. E então Gustav começa a se perguntar o que farão agora. De repente, Hiro pergunta a Lot o que ela fará em seguida, e ela responde que vai voltar para sua cidade.
porque ela deve retomar suas funções como governadora rapidamente. Ela afirma que pegará a rota terrestre, mas Hiro se opõe a isso, pois um grupo de garotas viajando sem guardas certamente estará em perigo. Lot o assegura de que suas criadas sabem lutar, mas ele diz que não é o suficiente. Ele de repente se oferece para ir com ela, e a filha do Duque diz a ele que não é legal se impor aos outros. No entanto, o Duque manda ela calar a boca quando um homem está falando. Lot diz a Hiro que ela realmente não precisa da ajuda dele, e além disso, ela não quer que o herói de outro país arrisque a vida por ela. Hiro de repente começa a agir de forma durona, dizendo que não é seu estilo fugir para a segurança enquanto garotas bonitas estão em perigo. O Duque Gustav também está pronto para apoiá-lo em qualquer decisão que ele tomar, e diz que eles irão juntos se o herói decidir ir com Lot. Ele lhes diz que não precisam se preocupar com nada enquanto ele estiver com eles, e então invoca sua katana. Ele declara que se chama Excalibur e diz que ele mesmo inventou o nome. Bem, isso é o suficiente para Lot perceber que ele é só pose e não tem atitude, mas ela decide não investigar mais, pois isso também pode revelar o segredo dela. Na manhã seguinte, Law e seu grupo estão se preparando para a partida, quando o cavaleiro chamado Raymond, responsável pela segurança deles, vem vê-los. Ele fica chocado ao ver Arya, a assistente de Lot, porque eles se conheciam no passado. Ele diz que sente muito pela família dela que perdeu o poder, mas Arya diz que está bem porque Lot a acolheu. Nesse momento, Gustav chega e diz a Lot que o herói está pronto para partir e que eles devem ir agora. Sua voz calma logo alcança uma estrada acidentada no meio da floresta. E enquanto Lot e os outros conversam dentro da carruagem, eles ouvem a voz de Arya dizendo a todos para pararem porque há monstros por perto. As criadas imediatamente abaixam as persianas de ferro para proteger as pessoas dentro da carruagem, enquanto Arya assume o controle da situação lá fora. Os soldados ficam confusos porque não veem monstros, mas ela lhes diz que eles estão se aproximando em grande número de ambos os lados. De repente, uma enorme horda de goblins chega de ambos os lados da estrada e começa a atirar pedras nos cavaleiros. As criadas usam barreiras mágicas para protegê-los, e então Raymond também assume o comando de seus soldados. No entanto, mais monstros vêm de outras direções também, e todos começam a ficar sobrecarregados. Arya lhes diz para manterem a calma enquanto instrui as criadas a se juntarem a ela no combate. Ela diz aos guardas para agirem como linha de defesa, e então avança para enfrentar o exército de monstros. Ela os aniquila com um poderoso feitiço mágico e então corre para fatiar os restantes com sua espada. Enquanto isso, o resto das criadas também se prepara para a batalha e cobre outras frentes. No entanto, o gênio do mal que orquestrou este ataque para matar Lot e Flora está observando tudo do alto. Ele fica impressionado com a força de Arya e das outras criadas, mas pensa que os cavaleiros são mais fracos em comparação, e essa é a sua brecha para atacar. Ao mesmo tempo, Hiro está ficando ansioso na carruagem. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo lá fora e como a luta está se arrastando por tanto tempo, mesmo com o grande número de cavaleiros. Flora está assustada, então Lot segura outra mão dela e Hiro aproveita essa chance para segurar as mãos da loira humilde, que está pronta para arriscar tudo por ele. De repente, algo atinge o teto da carruagem, sacudindo-a. Hiro diz que já teve o suficiente e invoca sua espada, dizendo que lidará com todos os monstros lá fora rapidamente. Ele chuta a porta e sai, ainda segurando a mão da humilde. Lot tenta impedi-lo, mas é inútil, e ela percebe que também deve sair para garantir que esse idiota não se mate. Ela diz a Flora para esperá-la enquanto ela sai para verificar a situação. Ela ativa sua barreira mágica e então fica surpresa ao encontrar um grande número de monstros. Ela então pede a Flora para sair, mas ficar perto dela, e elas se aproximam de Hiro e da humilde. Hiro está nervoso e pensa que eles perderão essa luta, mas Lot pede a ele para confiar nos profissionais que sabem o que estão fazendo. Ele começa a reclamar e resmungar sobre como ninguém o preparou para isso. Ele pensou que viver em um mundo de fantasia seria fácil com suas habilidades de trapaça. Mas acaba sendo muito difícil. Vendo sem esperança, Lot decide tomar as rédeas da situação. Ela pede a humilde para cuidar de Flora enquanto ela vai tratar os feridos. Ela lança magia de cura nos cavaleiros feridos enquanto Arya vem para informá-la sobre a situação. Ela cuidou dos monstros na frente e agora está indo para o flanco traseiro para ajudá-los. No entanto, era exatamente isso que o gênio do mal queria, e assim que Arya vai para a retaguarda, ele desce na frente do comboio. Arya começa a derrotar rapidamente os monstros um por um e diz aos cavaleiros para irem para os lados porque ela pode lidar com tudo ali. Então, de repente, eles ouvem um rugido alto e aterrorizante quando um enorme minotauro negro chega ao local. Todos surtam, e a humilde diz a Lot que é um monstro lendário que esteve presente na guerra entre demônios e deuses. Hiro pensa que eles estão perdidos, mas para seu horror, outro minotauro vem pela frente. Ele tropeça em uma pedra e cai no chão, tremendo de medo. Arya tenta correr para o lado deles para ajudá-los, mas os monstros não lhe dão chance e o primeiro minotauro a ataca também. Do outro lado, o segundo minotauro arremessa a carruagem pelos ares com um golpe e então avança sobre Flora.
Ela está aterrorizada demais para se mover, então Lot a salva do ataque do monstro. No entanto, agora ambas estão vulneráveis, e o Minotauro se prepara para matá-las com um único golpe. Então, do nada, alguém passa voando por elas e corta o braço do Minotauro. Ele então pula alto e chuta a espada do Minotauro em sua direção, matando-o. É Rio que está disfarçando sua aparência, mas ver essa cena lembra Flora da vez em que ele a salvou do Minotauro na floresta. Rio se aproxima deles, mas então o outro Minotauro começa a enfurecer-se. Ele corre para lidar com ele e choca espadas com o monstro gigante, arremessando-o pelos ares com um poderoso feitiço de vento. O monstro volta para atacá-lo, mas Rio desvia de seu golpe pesado e então o ataca tão rápido que ninguém consegue sequer vê-lo. O Minotauro desaparece e os soldados aplaudem Rio, enquanto os monstros agora estão com medo de suas vidas. Gustav, Lot e outros vêm agradecer a Rio, mas ao ver Flora o encarando, ele teme que talvez ela o tenha reconhecido. Ele não está errado, pois Flora acredita que este homem à sua frente é Rio, embora ele pareça completamente diferente. Lot o agradece por salvá-los e se apresenta como a governadora de uma cidade próxima. Rio revela seu nome falso, Haruto, o que choca Flora. Ela ainda pergunta se eles já se encontraram em algum lugar antes, mas ele se recusa a se lembrar de algo assim. Gustav pergunta a Rio se ele é um nobre de algum país, mas ele responde que é apenas um viajante que ama a esgrima e não está conectado a nenhum país. Gustav fica surpreso ao ouvir isso e diz que um espadachim do nível dele será bem-vindo onde quer que vá. Nesse momento, as criadas de Lot chegam, e uma delas imediatamente identifica Rio como Haruto. Mas obviamente ele não se lembra de todas as vadias que já conheceu, então ele pergunta quem ela é. A garota de cabelo castanho diz a ele que é Chloe, aquela que o ajudou com as compras quando ele foi ao supermercado delas há alguns dias. Ele se lembra dela agora e Lot diz que nunca soube que ele era um de seus clientes. Nesse momento, o inútil herói asfalto chega e se apresenta pomposamente como o herói. Rio percebe que ele é japonês pelo nome e decide agir com humildade diante desse idiota. Hiro se sente facilmente lisonjeado e diz a ele que foi decente na luta mais cedo. Rio agradece pelo elogio e então diz que se sente um pouco deslocado e nervoso diante de todas as pessoas importantes ali. Lot diz que ele não deveria dizer tais coisas quando derrotou 2 minotauros sozinho e isso fere o ego de Hiro. Ele se afasta e diz às 2 princesas para irem com ele, mas Flora se demora perto de Rio, tentando dissipar suas suspeitas. No entanto, quando Hiro a chama novamente, ela parte e agora Rio tem certeza de que ela o identificou. Ele decide ignorá-la porque seu harém já está ficando grande demais para ele lidar, e decide focar em Lot porque ela tem poder e dinheiro de verdade, ao contrário da princesa. Ele se oferece para ajudá-la consertando a carruagem destruída, e ela concorda. Ela envia sua assistente Arya para verificar outras coisas enquanto isso, e Rio percebe que essa é a pessoa de quem Célia estava falando agora mesmo. Alguns minutos antes, quando ele estava voando sobre a floresta com Célia e a Shia, eles avistaram a batalha acontecendo lá embaixo. Célia imediatamente reconheceu Arya, que era sua amiga na academia, e logo os minotauros chegaram ao campo de batalha. Rio disse a Shia para levar Célia para um lugar seguro enquanto ele descia para salvar a todos. Isso o traz ao presente, onde ele corta o teto da carruagem para transformá-la em um conversível. Lot diz que está impressionada, e ele responde que é graças à sua espada, que é um artefato antigo, mas na verdade eram apenas suas artes espirituais. Assim que ele termina de consertar a carruagem, uma criada loira chega com suco para ele e mostra muito claramente que está disposta a qualquer coisa mais tarde hoje. Rio fica surpreso, mas apenas diz a Lot que ela tem um grupo interessante de criadas. Depois disso, Hiro vai até a espada do Minotauro que está presa no meio da estrada e usa sua força incrível para simplesmente arrancá-la. Todos, incluindo Rio, ficam impressionados e Hiro lhe dá um sorriso presunçoso e condescendente ao passar por ele. Depois disso, Rio se junta aos nobres na carruagem, com Lot ainda grata a ele e Hiro tentando ser passivo-agressivo durante toda a viagem. Por outro lado, Mai, Aki e Masato estão aprendendo a língua deste mundo com Latifa. Assim que a aula termina, os amigos de Masato vêm convidá-lo para pescar, e ele sai imediatamente, negligenciando o treinamento das artes espirituais. Latifa diz às garotas para não se importarem com Masato e se concentrarem bem em seu próprio treinamento. A garota elfa de cabelo verde lhes ensina o básico da arte espiritual, e Mi se mostra muito melhor que Aki nisso. Aki fica desanimada por causa disso, e começa a se perguntar se não tem talento algum. Ela vai dar uma volta para relaxar, e encontra 2 crianças brincando de casinha perto do altar. Isso de repente a leva de volta à memória, quando ela brincava de casinha com seu irmão Haruto e eu. Eles eram muito felizes, mas isso foi antes de seus pais se divorciarem, e logo Haruto e o pai dela partiram. Aki chorou ao pedir para ele parar, lembrando-o de que ele havia prometido ficar com ela para sempre, mas seu irmão só pôde se desculpar enquanto ia embora. Aki é tirada desses pensamentos quando Latifa chega depois de colher vegetais para o jantar e elas voltam para casa. Enquanto a comida é posta na mesa, Aki reclama que Masada ainda não estava em casa. Ela diz que era melhor quando eles eram novos na aldeia e ele estava ansioso demais para fazer qualquer coisa. Ela então de repente pergunta a Latifa como foi para ela e Rio quando chegaram aqui,
e a elfa de cabelo verde esconde o rosto com vergonha e culpa. Latifa explica como as garotas atacaram Rio, pensando que ele estava tentando sequestrá-la, mas assim que souberam a verdade, imediatamente pediram perdão. As garotas de repente se lembram que quando Rio estava inconsciente, ele continuava chorando e chamando o nome de Mi. Tanto Mi quanto Aki ficam surpresas ao ouvir isso, e enquanto Mi está um pouco feliz, Aki está claramente chateada. O clima parece tenso, mas, felizmente, Masato volta para casa naquele momento com um peixe gigante que pescou. Todos esquecem a conversa que estava acontecendo agora mesmo, e então o peixe escorrega das mãos de Masato, causando pânico e caos. Mais tarde, enquanto Mia pratica magia espiritual em seu quarto, as garotas vão ao quarto dela para lhe contar algo preocupante sobre Aki. Enquanto isso, Aki e Latifa estão desfrutando do banho ao ar livre. Aki pergunta a Latifa mais sobre sua jornada com Rio, e ela conta que foi escrava e assassina, que para encurtar a história, Rio a libertou e a trouxe para esta vila para que pudesse ter uma vida feliz. Aki se desculpa por tocar num assunto tão delicado, mas Latifa diz que está tudo perfeitamente bem, porque agora ela pensa que todas as dificuldades que enfrentou nesta vida a conduziram até Rio. Essa afirmação ressoa com Aki, que diz que foi traída por seu irmão, a quem amava e confiava desde a infância. No entanto, quando sua mãe se casou novamente, ela ganhou um irmão mais velho, Taka, e um irmão mais novo, Masato. Ela diz que Taka era o irmão mais velho, gentil e carinhoso que ela sempre quis, e ele sempre ajudava, por isso ela também queria ajudar a encontrá-lo rapidamente. Mas parece ser muito difícil, já que ela nem consegue aprender as artes espirituais adequadamente. Latifa diz a ela que talvez não consiga ajudá-la de forma alguma, mas ainda assim pede que ela a procure caso precise de alguém para ouvir seus problemas. Na manhã seguinte, Aki sai de casa logo ao amanhecer para praticar, e o resto das garotas decide fazer algo especial para ela. Como de costume, ela não consegue fazer nenhum progresso com suas artes espirituais, mas quando volta para casa, sente um aroma doce e convidativo vindo de dentro. A irmã elfa a recebe, e Eki fica surpresa ao vê-la usando o uniforme escolar de Mi. Ela pergunta por que ela está usando isso, e a irmã elfa responde que queria usar roupas especiais para a entrega do presente especial. De repente, Mei chega com uma torta de maçã recém-assada, que é a favorita dela. Eki fica feliz em vê-la, mas pergunta qual é a ocasião especial. As garotas dizem a ela que esta é a maneira delas de animá-la enquanto ela se dedica à prática, e ela fica emocionada ao agradecê-las. Longe dali, no império vizinho de Próxia, o Imperador Nadal observa a capital esperando a chuva. Ele parece bastante entediado, e nesse momento o aventureiro chamado Lúcius, que matou a mãe de Rio, entra em seu quarto comentando que ele parece estar ansioso para começar uma guerra. Ele começa a falar sobre os problemas que estão surgindo nos reinos próximos, e Nadal diz a ele que enviou um emissário para garantir relações diplomáticas enquanto prepara seu exército. Nesse momento, o emissário entra na sala, e não é outro senão o gênio do mal. Ele diz a Lúcius que o estava procurando porque precisa da ajuda dele. Ele explica que finalmente é a hora de colocar o plano deles em ação, mas uma ameaça inesperada surgiu, e até que eles lidem com ela, não podem fazer nada. O gênio do mal diz que o inimigo deles é forte o suficiente para derrubar minotauros com um só golpe, e eles precisam de alguém mais forte para lidar com ele. Lúcius concorda de bom grado em aceitar o trabalho, mas o gênio do mal diz a ele que não vai lutar diretamente, mas focar em sequestrar a princesa Fur primeiro. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.